Uh. Yeah. Yeah. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, mais uma vez estamos aqui no nosso Novamente Cast e você é a pessoa responsável por fazer esse programa ou por fazer esse canal chegar ao coração de cada um que tiver à sua volta. Eu quero começar aqui novamente esse episódio lembrando a você que você tem a mente de Cristo e você e eu devemos viver a partir dessa verdade. Nós temos acesso à mente de Cristo. E é como a gente tem trazido conteúdos aqui, diversos conteúdos, falando um pouco sobre juventude, falando sobre ministério, temos trazido diversos pastores aqui que têm abençoado e contado suas histórias, e a gente tem sido muito impactado, tem sido um tempo muito edificante, né não, Diego? É isso aí, cara. Então, assim, estamos aqui com os nossos assistentes. Vamos falar aqui, hoje nós estamos com um assistente novo aqui, né? John Borges está aí com a gente, quero agradecer, os caras estão aí servindo aí, Diego Lima sempre aí conosco, e vamos lá, né? Então hoje nós trouxemos aqui uma outra figura que a gente, assim, tem uma admiração muito grande, porque é alguém que ele é pós-graduado em teologia. O cara é filósofo. Eu sou formado em filosofia. O que você... você vai falar daqui a pouco se vocês consideram filósofo, mas o cara é formado em filosofia, é um pregador do evangelho, é um pastor, e o cara tem uma história linda para compartilhar com a gente. Então, eu quero convidar você aí já, que está com a gente, para dar um joinha aí, já compartilhar com todo mundo que está perto de você. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. E nós já vamos, então, apresentar esse nosso convidado. Olha, já tem um tempo, acho que todo mundo, né? Eu estou falando isso aqui para todo mundo, mas realmente já tem um tempo que nós estamos aguardando para trazer esse cara aqui, e hoje ele está com a gente. Então, Marquinhos Ernesto. É isso aí, meu brother. E aí, cara? Ô, mano, cara, que honra, hein? Pô, que isso, velho. Que honra ter você com a gente aqui, mano. Que responsabilidade. Meu amigo, mas... Tô me sentindo um leão na cova dos Daniéis. Dos Daniéis. Que nada. Eu tô aqui pensando, cara, como é entrevistar esse cara aqui, né? Então, assim, mas tenho certeza que vai ser um tempo muito bom, Marquinhos. Eu tô muito feliz de tê-lo aqui com a gente, né? A gente... como já é amigo de muitos anos, já caminhamos junto de muitos anos na igreja e conhecemos a sua história, né? Então é legal, cara, quando a gente conversa com pessoas que a gente conhece a história, a gente sabe quem ele é, sabe? Então eu já quero iniciar aí testemunhando da vida do Marquinhos aqui, é uma pessoa que a gente sempre viu, que permanece fazendo aquilo que Deus chamou, com um desejo enorme de conhecer a Deus, com um conhecimento, um nível intelectual, um QI altíssimo. Então a conversa hoje... isso. Vai ser boa. Vou tentar acompanhar, que ver se eu consigo levar no mesmo nível aqui, né? Que isso. O cara é pós-graduado em teologia do Novo Testamento, né? Isso, eu sou formado, eu sou bacharel em teologia pelo CEID, o Seminário da Igreja de Deus, né? Quando eu terminei o CEID, aqui eu fiz a pós-graduação lá na FÉ, a Faculdade Evangélica de Brasília. Eu sou pós-graduado em Novo Testamento. E você estava falando sobre filosofia aí, eu não sou formado em filosofia. Eu fiz é meio que uma formação, não é não é bem uma faculdade. Sim. É um curso de filosofia numa instituição chamada Nova Acrópole. Não sei legal. se você conhece. Não conheço assim de nome, já ouvi falar, mas não conheço mais. Mas, cara, que legal. Então, vamos começar a nossa conversa aqui, porque hoje tem muita coisa aqui pra gente. Então, bom, a primeira coisa que a gente sempre pergunta para os nossos convidados, Marquinhos, é para que as pessoas conheçam quem é a pessoa que a gente está entrevistando aqui. Então, eu quero que você fale assim, primeiro, como você se define? Quem é Marquinhos Ernesto? Cara, o Marquinhos Ernesto hoje, eu consigo definir o Marquinhos Ernesto como marido, como pai, como pastor. Tem várias vertentes do Marquinhos Ernesto. Hoje, eu sou um cara... Eu tenho 33 anos de idade, sou pastor da Igreja de Deus. Eu já sou pastor há mais de 10 anos. Maravilha, a gente vai vamos chegar nessa parte de depois você compartilhar um pouco sobre o seu chamado, mas vamos lá, pode continuar aí, sobre quem você é, só para a gente
e caminhando aqui. Tenho 33 anos, sou pastor há mais de 10 anos, sou casado com a Débora, tenho 3 filhos, eu tenho um filho de sangue, na verdade, e os outros eu sou paidrasto. Oh, que bênção. Um dos caras que eu mais admiro na Bíblia, cara, é José, né? O pai de Jesus. Cara, isso é louco, né? Isso é muito louco. A gente já vai começar dando tiro assim. Então, vamos. Cara, porque é louco, porque Jesus ele é descendente de Davi, porque ele é adotado por José, Por José, né? sim. Isso é louco, né? Cara, José foi o primeiro padrasto documentado, né, da história, é José. E é um cara que eu admiro muito. E hoje eu tenho essa função de padrasto, né, também, de legal, paidrasto. cara. Eu gosto muito. Que então, bacana. Sou casado com a Débora, sou paidrasto de 2 meninos e sou pai do Rui, meu filho. Muito bom. Hoje você serve na Igreja de Deus em Taguatinga, correto? Sirvo na Igreja de Deus de Taguatinga Sul, hoje. Sou filho do bispo Manuel Ernesto, que é bispo da Igreja de Deus também. Nasci em lá cristão. Calma, você vai entrar na segunda. Cara, isso aqui é o TDAH, cara. É que eu tenho TDAH. Não, tá em paz, vamos lá. Mas sou muito acelerado. Não conta essa parte ainda não. Já vamos tô lá na frente, já. Então vamos lá. Me conta aqui, ó. Como é que você conheceu a Deus, né? Uma coisa legal que marca muito a história da gente é esse momento que a gente conheceu a Deus. E a gente sempre gosta de ouvir para entender, né? Entender o que te tocou, como é que você foi tocar. E eu sei que você já começou a compartilhar, você é filho de pastor. Então você imagina, você nasceu no Evangelho, eu imagino. Mas compartilha pra gente aí, como é que você conheceu a Deus e explica aí. Cara, eu nasci em lá cristão já. Quando eu nasci, o meu pai já é pastor. E o meu nascimento ele já foi algo bem turbulento. Porque quando meu pai e minha mãe eles se conheceram, se casaram, eles eram estéreis, os dois. Não era só um deles, os dois eram estéreis, minha mãe e meu pai. Eles não tinham 100% de chance de não ter filho. 100%. Portanto, é que eles ficaram casados 3 anos e foram ter filho depois do 3º ano, né? E um dia minha mãe estava na igreja e um pastor foi usado de profecia, né, na vida dela, virou para ela e falou o seguinte: olha, Deus manda te dizer que você vai ter um filho, esse filho ele vai se chamar Marcos e ele vai ser pregador da palavra. Falou desse jeito. E minha mãe recebeu aquela palavra, meu pai também recebeu. Meu pai já era policial militar na época, além de pastor, ele era policial militar já. Quando chegou no outro dia, o meu pai ele foi trabalhar e quando ele voltou do trabalho, ele trouxe uma placa escrito Marcos nessa placa. Aí ele pegou um quarto que estava vago, que não tinha, que usava para depósito, né? Tirou a tranqueira, tirou a bagunça toda lá daquele quarto e ele colocou aquela placa lá na porta daquele quarto. Aí minha mãe perguntou: ué, o que é isso? Ele: não, isso aqui é o quarto do nosso filho. Uau. Isso aí foi na segunda. Quando foi na sexta, minha mãe descobriu que estava grávida. Os dois 100% estéreis. Então, o meu nascimento ele já foi um milagre. Sim. Então, como recebeu essa profecia, cara, eu nunca tive essa forçação de barra na minha vida para eu cumprir essa profecia. Foi tudo muito natural, desde o meu nascimento. Eu fui batizado no Espírito Santo com 3 anos de idade. 3 anos, Marcos? 3 anos. Rapaz, eu fui batizado com 6 anos e já acho que era muito precoce, né? Assim, é difícil ver pessoas que são batizadas tão novas. Eu nunca tinha visto, acho que eu nunca tinha visto ninguém que tinha sido batizado 3 anos. Mais novo. Primeira vez que eu falei em línguas. Foi numa conferência da Igreja de Deus, lá em Espírito Santo, inclusive. E meu pai estava nessa conferência, a gente estava lá, nossa família, e estavam chamando lá na frente pessoas que nunca tinham falado em línguas, nunca tinham sido batizadas no Espírito Santo, e pastores que já tinham sido batizados no Espírito Santo, mas que há muito tempo não tinham essa experiência. E o meu pai ele se enquadrava nisso. Aí, na época, meu pai estava comigo no colo, aí mandaram, na época o supervisor era o pastor Davi Rodrigues,
mandaram passar por dentro de um corredor lá que eles iam estar orando pelos pastores que queriam receber esse renovo espiritual. E o meu pai passou comigo no colo e quando a gente chegou no final do corredor, saiu ele e eu no colo dele falando em línguas. Uau, que loucura, que loucura. Então fui batizado no Espírito Santo com 3 anos. Eu era, cara, pastorzinho, né? Que o pessoal chamou de pastorzinho. Então você, a partir dessa idade, assim, é claro que com 3 anos você não, apesar de ter sido batizado no Espírito Santo, imagino que você não tenha tomado consciência de Deus, né? Assim, qual foi a idade assim que você tomou consciência de Deus, assim, em você? Cara, aí é uma resposta difícil de eu te dar. É bem complexo isso. Por quê? Porque eu fui batizado no Espírito Santo com 3 anos. Cara, com 4 anos eu já pregava em igreja. Você acredita? Uau! O pessoal me vestia de terninho e tal. Sabe esses pastorzinhos que você vê no YouTube? Sei. É porque naquela época, cara, não tinha muito esse negócio, não era muito acessível esse negócio de filmar, né? Filmar. Hoje no celular faz isso. Mas naquela época não era assim. Sim. Mas se fosse hoje em dia, ia ter um monte de vídeo meu aí. Você pregando. Criança pregando. Com 4 quatro anos eu pregava. Com 9 anos de idade, eu fui batizado nas águas. E meio que não pode, né? Você foi batizado com 9 anos. É com 12, né? Que o pessoal 12. fala. Eu fui Sim, com 9. Eu fui com 11. Tu foi com 11? 11 anos. Eu fui com 9 porque falaram bem assim, cara, eu já pregava naquela época, eu já tinha meio que um espírito de liderança dentro de mim, já cantava, pedi oportunidade, cantava. Aí o pessoal entendia que eu já tinha mentalidade para ser batizado nas águas. Aí eu fui batizado com 9 anos. É interessante, Marcos, porque, por exemplo, eu também venho de uma geração, de uma linha pastoral, né? E nasci também no Evangelho e muito inserido nesse contexto de igreja, né? Eu sempre brinco que eu só não nasci dentro da igreja, porque na hora que eu nasci não tinha culto, eu nasci de madrugada. Porque se fosse durante o dia, eu tinha nascido lá dentro da igreja. Provavelmente estaria na igreja. Exatamente, porque minha mãe e meu pai, eles respiravam a igreja, né? Eu também, mesma coisa. E desde criança, eu lembro que com 2 anos de idade, quando eu comecei a aprender as primeiras palavras, minha mãe já pegava o microfone, eu aprendi a andar, me colocava em cima da plataformazinha do púlpito, e segurava o microfone e eu cantava já na cidade. Então, eu também, como você, não tenho uma consciência exata no sentido assim de qual foi o momento. Eu me lembro um momento específico, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, uma vez que eu vi pela primeira vez Deus falar comigo. Isso foi antes de eu ser batizado com o Espírito Santo. Mas teve algum momento, assim, que você se lembra, talvez, na sua vida, assim, que você ouviu Deus falar com você pela primeira vez? Meu batismo nas águas, cara, com 9 anos. Quando foi um momento de muita emoção para mim. É o primeiro momento assim que a minha consciência tem de emoção na presença de Deus. Que eu me lembro. Sim, claro. Cara, foi num retiro da nossa igreja. Meu pai, na época, ele pastoreava a Igreja de Deus de Ceilândia. E a gente ia indo para um retiro. E o batismo foi à noite, cara. Cara, e aquilo... Mano, era uma coisa que eu queria muito. Eu queria muito ser batizado nas águas. Eu pedia, para você ter uma ideia, desde os 5 anos eu ficava enchendo o saco do meu pai. Me batiza, eu quero ser batizado, eu quero tomar Santa Ceia. Não sei o quê. Eu acho que como filhos da igreja, eu acho que o sonho de todos nós era tomar Santa Ceia. Santa Ceia eu queria. Eu ficava indignado, lembro de ver, né? Assim, porque para aquelas pessoas que não são de um contexto de igreja, para entender na igreja evangélica, as pessoas que participam da hóstia ou da Santa Ceia, como a gente chama, só aquelas que são batizadas, né? E aí, então, as crianças não participam desse momento. Cara, eu ficava assim, ansioso. Mano, ficava perguntando, por que eu não posso? Aí meu pai falava, não, porque você não é batizado nas águas. Mas eu quero ser batizado, eu já entendo. Aí ele, não. Aí quando, com 9 anos, com tanto encher o saco, eles me batizaram no dia 24 de setembro de 1999. Uau. Eu fui batizado. Era à noite. Cara, eu queria tanto isso, que tava um frio terrível naquele dia, e eu não me importava. Eu sei que quando meu pai me desceu assim, nas águas, e quando ele me trouxe de volta, cara, eu chorei tanto, mais tanto. Eu tava chorando mesmo, assim, falando em línguas. Uau, lá na piscina. Que bênção, porque era uma coisa que pra mim, é o primeiro momento, assim, de emoção, assim, de sentir a presença de Deus, que eu me lembro, foi esse momento aí. Marquinhos, sabe que eu tenho visto muitas pessoas
muitas vezes falarem sobre testemunho, e eu acho que há duas vertentes para testemunho. Muitas vezes, na igreja, a gente supervaloriza um tipo de testemunho em detrimento de outro. Por exemplo, a gente supervaloriza aquelas pessoas que vêm de um contexto fora da igreja. É claro que é chocante e é impactante quando você vê uma pessoa que foi envolvida com tantas coisas, né, que viveu algo pesado, algumas coisas pesadas e vem para né, é totalmente liberto e salvo. Mas a gente também tem uma tendência a desvalorizar aquelas pessoas que tiveram uma experiência com Deus na vida toda e caminhou apenas. Eu me lembro de ver tinha um amigo que falava comigo assim, cara, eu quero, um dia eu vou fazer o seguinte, eu vou desviar. E aí eu vou aprontar muito, assim, muita coisa, cara, que eu quero quando eu voltar para a igreja, eu quero ter um testemunho forte. Eu já desviei, cara. Né? Eu desviei com 15 anos. Eu saí da presença de Deus. Mas, assim, foi uma desviada diferente. Sim, acho que tipo a minha também sai com 15 anos. O meu, eu não tenho esse testemunho pesado aí para contar. Para você ter uma ideia, na época que eu desviei, Edson, eu não usei droga, eu não sei o gosto que tem cerveja, cara. Eu nunca bebi nada com álcool na minha vida. Mas assim, eu aprontava outras coisas, sim. que eu não vou falar aqui. Melhor não. Não, Diego. Eu fazia outras coisas, mas eu não vou falar aqui, mas eu não tenho orgulho do que eu fazia. Mas assim, droga eu nunca mexi, eu nunca mexi com álcool, nem nada do tipo. Algumas pessoas, eu já contei meu testemunho em alguns lugares que eu preguei, né? Alguns lugares que eu preguei, eu já compartilhei um pouco disso. Mas olha que coisa interessante, né? Mesmo, e eu acho que você vai se identificar no que eu vou dizer, mesmo porque eu também, quando eu tinha os meus 14 anos, a gente, não sei se por ser muito martirizado na escola, né? A gente sofria muito na escola, sofria muito bullying, a gente era muito rejeitado, muito colocado às margens, então você não conseguia ser parte de um grupo. E a maior necessidade que eu sentia na minha pré-adolescência era aceitação. Então, aquilo me fazia assim, será que eu sair da igreja, eu vou conseguir a aceitação das pessoas? E duas situações que me marcaram muito quando eu saí, porque aí teve uma época que eu decidi, não, então vou sair. Com 14 anos, eu e uns amigos decidimos, nós, os 4 amigos saímos da igreja. E aí, assim, o meu sair da igreja era simplesmente não ir no culto. Aí eu me lembro que eu tomei umas 2 cervejas lá com os amigos de trabalho que me levaram. Mas uma vez, eu comecei a andar com uma turminha, e era a turminha que eles fumavam maconha. E todas as vezes eles ficavam me chamando para fumar com eles. E eu nunca tinha coragem de fumar maconha. E aí um dia, eles me convenceram de que eu devia fazer aquilo. Eu acho que eu nunca contei isso aqui. E aí me convenceram que eu devia fazer aquilo. E aí eu estou no meio de uma rodinha, ali tá, as pessoas fumando, tal, não sei o quê, todo mundo passando. E aí chega a minha vez no negócio, né? E aí tá todo mundo, tal, e me entregaram aquele cigarro. E eu pego aquele negócio, eu puxei. Aí eu puxei, quando eu puxei aqui na boca, algo falou dentro de mim assim, não traga isso. Não engole essa fumaça. Não tragou, já cuspiu. Cara, eu fiquei com aquilo na boca aqui, e o cara falou, agora você abaixa, e aí fica abaixado, que o negócio vai subir, vai dar um efeito, e eu com aquele negócio dentro da boca, aquele troço, aquela fumaça dentro da boca, e o Espírito Santo me travou, cara, falou assim, não faz isso, cara. E eu não consegui engolir aquela fumaça, não consegui tragar aquilo, aí eu abaixei assim, disfarçadamente, soltei aquilo, cara, não me deu efeito nenhum, e aquilo me bateu. Não ficou doidão. O Espírito Santo me falou assim, eu não te criei para isso. Cara, eu senti um peso tão grande. E daquele dia eu falei, eu nunca mais coloco isso na boca. Então, assim, mesmo fora, nesse tempo que eu tive fora, cara, assim, o Espírito Santo me guardou. E a última coisa que me fez retornar para a igreja foi um dia que eu fui numa boate. E eu entrei na boate, estava lá no meio da galera e tal. E todo mundo lá curtindo, beleza e tal. E eu pensando, não, agora eu sou da galera, agora eu estou no meio da galera. E aí, agora de repente, eu só aceito. Exato. E aí, de repente, eu chego no meio da roda e a menina vira pra mim e fala assim, me abraçou, né? Aí eu fiquei todo feliz, né? Me abraçou. E ela virou pra mim e falou assim, ô crente, o que você tá fazendo aqui? Aí quebra o cara. Cara, meu amigo, eu fui saindo assim, afastando assim aos pouquinhos, cara, assim, e me deu aquela consciência de, cara,
Não, eu não nasci pra isso. Deus não me Ô, chamou pra Ô isso. Diegão, aí você já sabe como é que é a thumb, né? Você recorta o Edson na thumb, coloca a foto dele e escreve: já fumei maconha. Isso aqui vai dar um corte. Não, e olha que louco. Todos os meus amigos que estavam comigo naquela roda, todos eles, a maior parte deles, ou melhor, de todos que saíram junto comigo naquela época, nenhum deles retornaram. Eu fui o único que não entrei naquela de fumar maconha naquele dia e o único que permaneci. Então, assim, cara, mas por que eu estou dizendo isso? Nós que fomos tocados pelo Espírito Santo muito novo, Marquinhos, e aí essa é a minha pergunta para você, assim, se você crê que essa é a diferença, porque assim, nós fomos tocados muito novo pelo Espírito Santo, a gente sempre acha um caminho de volta, Sim. né? É porque assim, cara, a privação da vida do filho de pastor sempre foi uma coisa que me incomodou muito. Então você já está entrando na minha próxima pergunta. No próximo ponto, né? A minha próxima aqui já vai ser o seguinte, como filho de pastor, né? Mas vamos lá, compartilha aí, depois a gente já vai entrar nesse tema, já maravilha. A privação da vida do filho de pastor sempre foi uma coisa que me incomodou muito. Porque, assim, a privação comigo, com a gente que é filho de pastor, é uma privação diferente da privação do cara que é só crente, que ele não é filho de ninguém, é só do obreiro da igreja. A privação é diferente. Pra você ter uma ideia, cara, teve uma época que aconteceu algo que meu pai ficou muito revoltado. Eu estudava num colégio, que chamaram o meu pai lá. Falei assim, olha, seu Ernesto, eu tô chamando o senhor aqui porque o seu filho tá xingando. E eu quero que o senhor corrija ele. Aí o meu pai virou assim para a diretora e falou bem assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Beleza, é errado. Eu vou corrigir meu filho, é errado xingar. Mas a pergunta que eu quero fazer é, só meu filho que tá xingando? Aí ela virou assim e falou assim, não, mas o seu filho é pastor. O seu filho é filho de pastor. Filho de pastor. Aí assim, mas a escola não é a igreja. Então por que eu tô sendo cobrado de uma maneira diferente aqui? E o meu pai, Edson, você conhece meu pai, cara? Sim. O meu pai, ele sempre foi um cara muito, muito culto, muito eloquente. Assim, então onde a gente ia, meu pai ele se destacava por isso. Então, assim, para você ter uma ideia, o pessoal do colégio, eles chamavam o meu pai para dar palestras nas formaturas da escola, né? E eu era muito cobrado. Aí, de repente, chegava lá o meu pai, lá na formatura da 5ª série, falando bonito pra caramba lá, representando o pai dos alunos, né? Aí, de repente, quando eu fazia qualquer coisa, as pessoas viravam e falavam assim, nossa, mas você não é filho daquele cara lá que é pastor, que falava bonito daquele jeito. Aquela cobrança, né? Então, a privação do filho de pastor era uma coisa que me indignava muito. Que começavam a me privar e me cobrar em pequenas coisas que eu começava a querer me permitir viver essas pequenas coisas. Sim. E desse desejo de querer me permitir viver pequenas coisas que me privavam, aí eu comecei a querer viver grandes coisas. Então, eu te falo o seguinte, quando eu desviei, com 15 anos de idade, eu nunca bebi nada com álcool, porque beber cerveja era uma coisa que não era curiosidade para mim. Por mais que eu fosse filho de pastor, eu não tinha curiosidade de saber como é beber cerveja, como é fumar maconha. Eu também tive uma experiência parecida com essa. Eu já cheguei a ir para um banheiro da escola com um monte de amigos meus, e a gente fez uma rodinha, estava todo mundo rolando um baseado, passando de mão em mão. Quando chegou em mim, eu passei para o próximo. Aí, por que você não vai fumar isso? Não, porque isso aqui não é uma curiosidade minha. Eu não tenho curiosidade de saber como é fumar maconha. Mas eu tinha outras curiosidades. Eu queria ficar com as meninas. Sim. Por exemplo, eu queria conhecer garotas, eu queria namorar. Eu sempre fui muito precoce nesse sentido, cara. Eu comecei a namorar com 12 anos de idade. Eu tinha 12 anos e a menina tinha 16. E quando a gente começou a namorar, e quando surgiu essa notícia lá na Igreja de Deus da Ceilândia, meu Deus, o filho do pastor Manuel tá namorando. Com 12 anos. Isso foi um absurdo, cara. Isso foi um escândalo, foi uma polêmica muito grande. E o pessoal pegava muito no meu pé nisso. E na época, eu tinha... Cara, hoje eu não tenho cabelo, né? Hoje eu sou careca. Por isso que eu uso touca. Mas na época eu tinha um cabelo cacheado, assim, igual do Guga.
do tenista, né? E eu usava uma tiara, assim, no cabelo, e o fato de eu usar essa tiara, cara, era o pessoal faltava me jogar no inferno. Era um escândalo. E o meu pai sempre foi muito rígido, muito duro, muito formal. E quando eles viam o filho do bispo Manuel Ernesto quebrando certos padrões, assim, que eram criticados, inclusive, pelo meu pai, isso meio que escandalizava muita gente. Sim, né? sim. E- Marquinhos, agora uma pergunta. Você está compartilhando sobre tudo isso, sobre esse momento que você viveu. Eu também vivi um pouco desse momento, mas vai uma pergunta para você. Assim, qual é a solução? Como não viver? Como ser um filho de um pastor? Ou como ser alguém que cresceu na igreja e não passar por isso que a gente passou? O que você... Cara, isso é complicado porque essa solução ela não vai vir do filho do pastor, mas da forma que as outras pessoas elas vão tratar ele. Por exemplo, hoje eu sou pai, cara, e de maneira nenhuma, Edson, hoje o meu filho ele tem 1 ano de idade, né? Só ele ainda está muito novo para ter vivido certas coisas, mas de maneira nenhuma eu vou permitir que cobrem do meu filho a mais do que cobrem de outras crianças. Então, por exemplo, se o meu filho tem 1 ano de idade, eu vou querer que tratem ele como um menino de 1 ano de idade, como qualquer outro menino de 1 ano. Se o meu filho tem 5 anos de idade, eu vou querer que tratem ele como um menino de 5 anos de idade, como qualquer outro. Mas você acha que, assim, alguma coisa que nós, por exemplo, os pais podem fazer? Então, acho que talvez seria isso um passo, assim. Sim. Pais cuidem para que não seja cobrado a mais dos seus filhos Exatamente. do que de fato Exato. eles estão maduros para dar, porque às vezes se cobra uma maturidade Que das ele não crianças tem. que ele não tem, né? Deixa o moleque ser criança, pô. Então, Deixa o menino ser criança, deixa o menino ser adolescente, permita ele, deixa ele se permitir a errar e aprender com os erros dele. Sim. Agora, aí essa para os pais. Agora, sim, e para aquele adolescente que talvez está vivendo um momento exatamente como esse que nós estamos falando aqui agora, que talvez está ali na igreja, está vivendo aquela pressão de fora, a vontade, eu me lembro que eu tinha curiosidade por saber como é que era, eu tinha curiosidade de saber como é que era ficar bêbado, como é que era entrar numa boate, como é que era, eu tinha curiosidade de conhecer essas coisas assim. Agora, como vencer essa curiosidade, sabendo que, assim, hoje a gente é maduro, a gente entende, o Espírito Santo guardou a vida, a gente trouxe a gente de volta. E, assim, se eu pudesse se dizer, se você pudesse dizer um conselho prático para um adolescente que está vivendo isso hoje, o que você diria? Cara, você seja sincero com você mesmo. É a primeira coisa que eu diria, isso. E para os pais, para as pessoas que estão ao redor dele, seja sincero com ele também. Ele não pode ser cobrado. O que faz o adolescente desviar, Edson, principalmente o filho de pastor, o que faz ele desviar é o fato dele de serem negadas para ele certas coisas, não porque aquela certa coisa é errada, mas por ele ser filho de pastor. Então, o filho de pastor, o meu filho, ele precisa entender o seguinte: filho, você não pode fazer tal coisa, porque se você fizer tal coisa, você vai se dar mal. Porque é errado você fazer isso. Porque é pecado, porque desagrada a presença de Deus. E você dizer isso pro adolescente, pra criança, é uma coisa. É diferente de você chegar e falar bem assim: não, você não pode fazer isso porque você é filho de pastor. Porque você é crente. Sim. Aí não, cara. Então, a gente precisa ser muito sincero Precisamos ser muito sinceros com os nossos filhos. O pastor, ele precisa ser muito sincero com o filho dele. E o filho de pastor, ele precisa ser muito sincero consigo mesmo. E se permitir viver os momentos. Cara, se o cara ele for ensinado da maneira como qualquer outra criança é ensinada, da maneira como qualquer outro adolescente é ensinado, com amor, com carinho, sem uma cobrança excessiva em cima dele, é muito difícil esse cara desviar, cara. Tá certo, maravilha. Bom, Marquinhos, vamos falar o seguinte aqui. Conta aí pra gente seu chamado ministerial, né? Assim, você nasceu na igreja, então você foi precocemente batizado com o Espírito Santo, precocemente batizado nas águas. Então, parece que tudo começou muito precoce na sua vida, né? Não sei se você está notando aqui, a gente tem trazido aqui algumas pessoas que são alguns referenciais de pastores jovens, pastores juvenis, né? Que tiveram um chamado manifesto na vida deles, bem novos ainda,
Por quê? Porque a gente acredita muito que Deus está levantando uma geração. A gente tem falado muito sobre maturidade, e eu costumo dizer que maturidade não está ligado ao quanto eu já vivi, mas é o quanto da vida de Deus está manifesta sobre mim. Então, existe um nível de maturidade que a gente alcança na presença de Deus que eu não alcançaria na minha vida comum. Então, a gente tem trazido pessoas aqui que têm recebido, e outra coisa que a gente fala sobre maturidade é que maturidade está ligada a assumir responsabilidades, né? Então, uma vez que eu assumo uma responsabilidade, por exemplo, Samuel assume uma responsabilidade criança, né? Samuel assume, a Bíblia fala, em um tempo em que as visões não eram frequentes e que a voz de Deus se escutava muito pouco, então Samuel é levantado como profeta, ainda como criança. E Samuel assume uma responsabilidade de sacerdócio ainda muito jovem, né? Muito jovem, talvez aí adolescente, né? Pré-adolescente para adolescente. Mas então a gente vê que a maturidade está muito ligada a assumir esse lugar de responsabilidade na presença de Deus. E que há um lugar em Deus em que a vida de Deus se manifesta em mim e eu recebo de Deus a maturidade que eu só teria talvez lá na minha velhice ou que talvez eu nem teria. Então, quando é que esse chamado ministerial se manifestou na sua vida e você começou a assumir essas responsabilidades? Assim, conta pra gente. Isso aqui, pelo fato de ter acontecido essa profecia dos meus pais terem sido estéreis e tal, e ter profetizado desde antes da minha mãe estar grávida, que meu nome seria Marcos e que eu seria pastor, cara, a impressão que dá é que... Muitas vezes a impressão que dá é que quando profetizam algo pra gente, a gente precisa forçar a barra para que essa profecia... Fazer a profecia cumprir, né? Fazer a profecia sim. acontecer. Igual teve uma irmã lá na igreja uma vez que um dia viraram para ela e falaram assim, olha, Deus está me falando que você vai comprar um carro vermelho. Aí quando foi no outro dia, ela vendeu tudo que tinha para comprar o carro vermelho. Cara, comigo não foi assim. Ninguém forçou a barra para isso acontecer. Para você ter uma ideia, com 4, 5 anos de idade, perguntavam para mim, Marquinhos, o que é que você vai querer ser quando crescer? E geralmente essa pergunta sempre faz para a criança, e o ser humano, no decorrer da caminhada dele, ele vai mudando a resposta dele de acordo com o que ele vai evoluindo, né? O que você vai ser quando crescer? Pergunta para o menino lá, para o Joãozinho, de 6 anos de idade. Aí o Joãozinho fala assim, não, eu quero ser policial. Aí quando o Joãozinho ele já está com 15 anos, o que você vai ser quando crescer? Não, agora ele já tem uma outra mentalidade, eu quero ser médico, porque médico dá mais dinheiro do que ser policial. Aí quando ele já está com seus 20 e poucos anos, ele já está com o pé mais no chão, ele pensa assim, pô, eu não tenho mais talento para ser médico, então eu vou estudar, sei lá, engenharia, alguma coisa assim. Cara, me perguntaram para mim, com 4 anos de idade, o que você quer ser quando crescer, Marquinhos? A minha resposta era, eu quero ser pastor. E hoje, com 33 anos de idade, já é o que eu sou. A minha resposta, ela sempre foi a mesma, desde os 4 anos de idade. Eu quero ser pastor e é o que eu me tornei. Eu me tornei pastor e nunca forçou a barra, nunca houve uma forçação de barra para isso acontecer. Foi muito natural, cara. Quando pensa que não, com 4 anos de idade eu já estava pregando, com 9 anos de idade eu já estava sendo batizado nas águas, com 12 anos de idade eu já estava cantando no Ministério de Louvor, já ministrava louvor, já... E assim, com 15 anos de idade eu desviei, aí com 18 para 19 anos eu voltei para a presença de Deus, eu me reconciliei lá na Igreja de Deus do Riacho Fundo 1, eu era o pastor Pedro na época, né? Eu me reconciliei na presença de Deus, voltei, e quando eu voltei, eu já comecei a ministrar louvor, e em poucos meses eu já era o ministro de louvor principal lá da Igreja de Deus do Riacho. Quando eu cheguei lá no Riacho, eu olhava, era o Ministério Guimel, né, na época. Sim, lembro dele. E o pessoal era muito profissional. Japa, o Japa, galera, assim, era muito profissional. Eu ficava pensando, caramba, cara, eu nunca vou fazer parte desse ministério, eu nunca vou ter gabarito para isso. E com menos de 3 meses eu já era o ministro de louvor principal lá daquele ministério. Eu lembro, cara, que o Japa, ele era o ministro de louvor, era o meu primeiro líder de louvor. Ele era o ministro de louvor principal de lá, né, na época.
Eu lembro, não sei se ele está me assistindo agora, se ele estiver assistindo agora, ele vai lembrar disso. Provavelmente ele vai Um estar. abraço aí pro Japa, aí tem muito tempo, inclusive, que não o vejo. Ele tá morando lá em Caldas Novas agora. Ah, legal. Provavelmente ele vai estar assistindo. Eu lembro que o Japa, ele chegava em mim, ele era muito duro comigo, cara. Eu era muito desafinado quando eu ia cantar. Assim, tu é músico, cara. Tu já passou essas raivas já. Sim, com certeza. O Japa chegava em mim e falava assim, Marquinhos, você tem que treinar afinação, você tem que treinar isso. E eu pegava todos os conselhos dele e praticava. Aí, teve uma época, cara, que eu comecei a... Eu vi que eu comecei a ganhar o respeito dele quando ele virava pra mim assim e falava, Marquinhos, eu não vou poder ensaiar hoje. Você vai lá, ensaia pra mim e quando chegar à noite eu ministro o louvor. Aí ele não ensaiava. Eu chegava lá, ensaiava as músicas dele e chegava à noite, na hora de ministrar o louvor, ele ministrava. Aí eu lembro que a galera chegava em mim e falava assim, nossa, você é muito trouxa. Você fica aqui ensaiando pro cara e o cara chega aqui e canta. Mas eu não me sentia trouxa com isso, eu me sentia super honrado. Ele poderia pedir isso aí para qualquer pessoa. Se ele pedia para mim, é porque ele confiava e acreditava no meu potencial. E era uma forma, inclusive, ele está te incentivando a desenvolver o seu ministério, né? E foi o que fez, me incentivou. Sim. Então, quando eu me reconciliei, eu já comecei a fazer o seminário, já entrei no CEID, já com 18 para 19 anos, entrei com o CEID, depois eu já me pós-graduei. Aí, cara, comecei a ser chamado para pregar de igreja em igreja, a maioria em eventos de jovem, né? Uhum. Tanto é que hoje eu tenho 33 anos de idade e eu tenho muita dificuldade de desvencilhar essa minha imagem a jovem, sabe? Porque sempre olharam para mim e pensaram, é o pastor jovem. Evento de jovem é comigo mesmo, sempre me chamava. Aí eu virei pastor titular, né? Quando eu virei pastor titular de uma igreja, foi difícil desvencilhar essa minha imagem, vinculada muito à juventude. A juventude, né? Sim. Isso é algo que é interessante a gente compartilhar, e porque muitas vezes, né, os pastores da nova geração muitas vezes encontram e sofrem um pouco desse tipo de dificuldade, porque quando chegam, por exemplo, a pastorear uma igreja, e é interessante que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né, ninguém despreza a sua mocidade, né? Ninguém despreza porque você é jovem demais, mas exatamente por esse conceito que a gente tem, que eu compartilhei aqui, que é um conceito de que maturidade, ela está ligada ao tempo de vida. Agora, é muito louco quando a gente analisa e olha, por exemplo, o contexto daquelas pessoas que foram usadas por Jesus, usadas por Deus na história. Davi vence Golias, talvez aí com 15, 16 anos de idade. Isso porque Davi já era alguém que era responsável, que era maduro, já cuidava de ovelhas, era um pastor que já tinha enfrentado grandes desafios, matado urso, matado leão. Então, assim, Davi é uma pessoa que recebeu essa maturidade muito novo. Samuel, como a gente falou, Jesus com 12 anos de idade, né? Ali 11, 12 anos de idade, o cálculo mais ou menos que ele estava ali no meio dos doutores, ensinando os doutores também, mostrar exatamente uma maturidade acima do tempo, uma maturidade acima da idade natural. E vários outros na Bíblia a gente identifica exatamente esse mesmo conceito, né? Os próprios apóstolos, que a maior parte dos discípulos de Jesus, né? Alguns estudiosos, a gente já falou isso aqui em outros podcasts, mas alguns estudiosos acreditam que os discípulos de Jesus, apenas Pedro era maior de idade, né? No começo do ministério. Ali, a maioria eram menores de idade, né? Então, todos eles foram pessoas que manifestaram uma maturidade numa tenra idade, uma idade nova ainda. Por quê? Porque acessaram o ambiente da presença de Deus e receberam a maturidade vinda do céu. Algo que nós temos proposto muito aqui nesse podcast. E por que a gente fala sobre novamente, né? O nosso tema novamente é exatamente que nós acreditamos, nós temos acesso à mente de Cristo. O Chris Volaton fala algo muito interessante. Por exemplo, o telefone que você tem, vamos sei lá, que ele tem 512 de memória. Então, é uma quantidade limitada de memória, né? Isso ele fala no livro Inteligência Espiritual. Tá aí uma boa indicação para você. E agora, quando você clica, você tem um link nele ali, você tem um aplicativo que é internet.
Quando você vai lá e clica naquele link, quando você abre, ali você tem um espaço de memória ilimitado. Você tem uma quantidade de conhecimento que ultrapassa a quantidade de memória que você tem dentro daquele HD ou daquele celular. Então ele diz o seguinte: o ter acesso à mente de Cristo é você ter acesso a um ambiente de conhecimento ilimitado. E nós temos acesso. O apóstolo Paulo fala em Romanos, fala assim, vós tendes acesso à mente de Cristo. Estou tentando lembrar o versículo exatamente, mas esse é o sentido do versículo. Você tem acesso à mente de Cristo. E quando você consegue acessar a mente de Cristo, você consegue trazer para você, então, um nível de maturidade que não é comum do seu tempo, daquele sua idade. Você citou aí Jesus, né? Jesus, a consciência messiânica dele é despertada com 12 anos de idade. Então, tipo assim, muitas pessoas elas pensam que Jesus ele já nasceu, ele era o bebê lá na manjedoura e aquele bebê lá já tinha consciência que ele era Deus. E não foi assim que funcionou. Ele vai, olha o que a Bíblia fala. Ele vai, vamos, ó a linha do tempo, vamos seguir essa linha do tempo aqui. Eles vão para a festa dos tabernáculos e eles estão lá participando da festa e quando eles estão voltando para casa, Maria sente falta do menino. Quando eles voltam e eles encontram Jesus lá conversando e ensinando os doutores da lei, olha a conversa que Maria tem com Jesus, é o seguinte: onde é que você estava? Estávamos todos preocupados com você. E Jesus ele vira para ela e fala: por que vocês estavam me procurando? Não sabem que eu estaria na casa do meu pai? E olha o que o versículo diz. E Maria se assusta com a resposta e a forma que o menino se comportou. Por quê? Porque antes desse momento ele não se comportava desse jeito. Naquele momento lá ele tem a consciência de que ele é o Messias, naquela festa dos tabernáculos. Ele tem a consciência. Provavelmente está estudando lá o profeta Isaías e tal, e ele pensa bem assim: caramba, é de mim que estão falando. Eu sou esse cara. Olha que coisa louca, ô Marquinhos. 12, vamos supor que fosse 12 anos, né? De 12 até 33, um Deus se esconde dentro de um corpo. Quantas vezes Jesus entrou no templo? Quantas vezes Jesus viu o povo vendendo as coisas no templo, você chega lá e chicotear todo mundo? Quantos enfermos passaram por Jesus antes dos 30, não é 33? Não, 30 porque ele começou o ministério aos 30, né? 30. Mas antes de Jesus se revelar como Cristo. Então, assim, cara, o Leonard Ravenhill fala muito sobre isso, assim, cara, tenta imaginar um Deus que veio para transformar o mundo, e agora ele sabe, ele tem a consciência de quem ele é, mas ele aguarda o tempo para ele se revelar. O tempo dele, e durante esse tempo que ele está aguardando, ele está se preparando para esse momento. Exatamente. E é por isso que hoje em dia, cara, você chega no... Hoje em dia tem muita gente que quer o ministério, só que eles só querem o ônus, o bônus do ministério. Eles não querem o ônus. Hoje em dia eu vejo muita gente, Edson, que quer ser pastor, mas ele quer só a parte boa do pastorado. Sim. Ele quer só a pregação, postar foto pregando para sair bonito lá no Instagram. Ele quer dar estudo, mas ele não quer o trabalho. Ele não quer viver o processo. Ele não quer sujar a mão com ovelha, né? Não quer sujar a mão com ovelha. Sim. Aí você chega num cara hoje em dia, por exemplo, hoje a gente faz parte de uma denominação que para você ser pastor, você precisa ser formado em teologia. Se você não, aqui na Igreja de Deus, se você não for, você não é. Você não vira pastor. Aí tem muito cara que eu já presenciei, que ele chega e fala assim: não, mas para que isso? Eu não preciso disso, eu não preciso dessa preparação. Sendo que o próprio Jesus, ele passou dos 12 até os 30 anos se preparando para iniciar aquilo que ele ia fazer. Sabendo que ele foi o criador de todas as coisas. Isso é o ele mais... não precisava. Isso é o mais impressionante. A teologia, ela vai chamar isso aí de propedêutica. Quem vai falar muito sobre isso é o Jonas Madureira. Tem um livro que eu indico para vocês, inclusive, Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Cara, tá aí a dica então, hein? Mano, mais leiam um esse livro. Vai anotando esses livros que a gente vai indicando aqui. Leiam esse livro é maravilhoso. O Jonas Madureira ele vai falar sobre propedêutica. O que é propedêutica? É o ato de você se diminuir em prol de outra pessoa, para essa pessoa sentir você próximo. Né? Sim. O ato do pai, por exemplo. Você é pai. Eu tenho certeza que quando você vai
Você é pai, né? Não sou pai. Ah, não, você não é pai, não. Sou pai. Perdão, pensei que tu era pai. Sou pai de filhos espirituais. Eu sou pai. Hoje, quando eu vou falar com meu filho, o que a gente faz? Qual é a postura do pai? Ele abaixa, né? Ele se ajoelha, ele se agacha, para ele, pro filho poder olhar ele na mesma altura e saber que pode confiar nele. Porque a partir do momento que o filho tá olhando assim, ó, para você, e ele te vendo grandão, assim, daquele jeito, você vai representar para ele uma figura muito inalcançável. Não estabelece a comunicação, Não né? estabelece. Então, foi isso que Deus fez. Quando Jesus ele se faz homem, é como um pai que está se abaixando para conversar na mesma altura do filho. Para você ter uma ideia, cara, Deus ele manda a gente orar, né? Por que Deus manda a gente orar se antes das palavras saírem da nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar? Ele é o dono do saber, ele é dono de todo o conhecimento. Por que ele manda a gente orar? Por que ele manda a gente pedir se ele já sabe o que a gente vai pedir? Ele manda a gente fazer isso não é por ele, é por nós. Sim. Porque ele sabe que quando você ora, quando você fala, quando você verbaliza, quando você pede, ele sabe que você, inconscientemente, você está se sentindo próximo dele. E você está alinhando a sua vontade com a vontade dele, né? A Sim. oração não é para alinhar a vontade de Deus à nossa, mas é para alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Eu acho legal o Philip Yancey, eu acho linda assim, a forma poética e romântica que ele diz sobre isso. Ele fala assim, o Deus que se implodiu em homem. Eu acho isso louco, né? Se o Deus que se implodiu em homem, imagina o tamanho e aí lá o livro é Filipenses, né? Fala, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Que falando exatamente sobre abrir mão. Imagina o tamanho do desprendimento de Jesus, de um Deus que se implode em um bebê. E o mais louco de tudo, né? Jesus poderia ter nascido com 30 anos de idade. Ele não precisava ter nascido bebê. Mas ele resolve nascer um bebê, sem saber falar, sem saber andar, fazendo cocô na fralda, gente. Jesus fez cocô na fralda. Fez cocô na fralda. Jesus teve espinha quando era adolescente. Exatamente. Um Deus que se propõe a passar por tudo isso para estabelecer essa comunicação, né? O Leonardo Boff, quando ele era um cara sério, que hoje ele não é mais, isso aqui é eu que estou falando, gente, não é o Edson não, viu? Exato. Isso aqui é eu que estou falando. Mas o Leonardo Boff, ele falava uma coisa interessante. Tem uma frase muito famosa dele, ele fala o seguinte, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas somente Deus quis ser menino. Entende? Muito legal. Então ele se rebaixa a nossa altura, a nossa posição para estabelecer essa comunicação. Para estabelecer essa comunicação, essa conexão. Para você ter uma ideia, só completar na linha de raciocínio aqui. Mano, olha só que incrível. A gente, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma faculdade, a gente pega os mestres daquilo que a gente está aprendendo como referenciais, né, para as nossas vidas. Então, hoje eu trabalho com vendas, né, com marketing, publicidade, vendas. Então, eu tenho os meus referenciais dentro disso. Meus referenciais é o Flávio Augusto, o Joel J, esses caras assim que já trabalham nessa área. O cara que ele vai se formar, ele entra na faculdade de matemática, por exemplo. Quem é o referencial dele? Pitágoras. Né? Porque Pitágoras ele é o mestre da matemática, o criador da matemática. O cara que entra na faculdade de psicologia, quem é o referencial dele? Freud. O cara que entra na faculdade de medicina, quem é o referencial dele? Hipócrates. Agora, cara, quando você olha para Jesus, você percebe... Não é hipócrita não, gente. Ele não está chamando ninguém de Hipócrates. O pai da medicina. Aí, quando você olha para Jesus, você percebe que nenhum desses caras são referenciais. O referencial é Jesus. Quer ver um exemplo? A gente pega a matemática de Pitágoras. A matemática de Pitágoras ela é exata. Então, na matemática de Pitágoras, 2 mais 2 vai ser 4. Não tem relativo. Na minha opinião, não é... Não tem sua opinião. Na matemática de Pitágoras, ela é exata. 2 mais 2 é 4. Agora, vamos olhar a matemática de Jesus. Jesus está lá numa multidão, a multidão está com fome,
e tem só 5 pães e 2 peixes. Na matemática de Pitágoras, 5 pães e 2 peixes Dividido. serviria para alimentar, forçando muito a barra, umas 8 pessoas. Forçando muito a barra. Agora, na matemática de Jesus, não. 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão. Por quê? Porque não é Pitágoras que é o pai da matemática, é Jesus. Sim. Aí você vê Freud, por exemplo. Cara, Freud, ele é o pai da psicanálise. Ele passa a sua vida toda estudando a mente humana. Aí você olha lá na Bíblia, aquela passagem que Jesus está na casa de Zebedeu, e de repente eles trazem aquele tetraplégico, né? Eles abrem o teto e eles descem aquele tetraplégico pelo teto. A Bíblia diz que Jesus vira para ele e fala bem assim: seus pecados estão perdoados. Aí o capítulo diz que as pessoas, os fariseus que estavam lá, eles começam a pensar, olha, eles não falam, eles começam a pensar. Quem é ele para perdoar pecados? Aí Jesus responde o pensamento dos caras. O que é mais fácil fazer? Dizer, seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Então, enquanto Freud, lá na frente, está tentando entender a mente humana, Jesus lá atrás ele está lendo a mente humana. Sim. Então, Freud não é o pai da psicanálise. O pai da psicanálise é Jesus. Entende? Sim, e se você... Aí, por exemplo, o Werner Heisenberg, ele foi o primeiro cara químico a fazer a transmutação de partículas. O que é a transmutação de partículas? É transformar o elemento X em um elemento Y. Mudar a composição de um elemento. E o que Heisenberg ele fez isso em um laboratório, com frascos, com materiais científicos para ele fazer isso. Ele é o pai da bomba atômica, né? Não, o pai da bomba atômica é o Oppenheimer. Ah, sim, que é o verdade. Saiu o filme agora, Sim, ganhou até o Oscar. Aí ele fez essa transmutação de partículas. Jesus, sem laboratório, sem frasco, sem nada do tipo, ele transforma água em vinho. Então não é ele que é o pai da química. O pai da química é Jesus também. Entende? Então, sabe o que me chama muita atenção assim, em Jesus? Porque a gente fala muito sobre humildade. E às vezes a gente tem a impressão que humildade é apenas esse rebaixar. Né? É apenas esse... Mas Jesus ele tinha uma característica muito interessante. Porque Jesus ele se colocava à altura daqueles com quem ele estava estabelecendo a comunicação. Um Jesus que se comunica com os doutores da lei não é o mesmo Jesus que se comunica com prostitutas. Jesus se colocava com doutores da lei, ele se colocava na mesma altura que eles, não no sentido de parecer melhor, mas também não no sentido de ser menor. Então ele se colocava no mesmo nível e se comunicava no mesmo nível. Conversar a mesma língua. Quando ele ia conversar com prostitutas ou com crianças, Jesus fazia a mesma coisa. Então Jesus sabia exatamente se colocar. Então a humildade não é você se colocar menor do que as outras pessoas, mas é você estar no mesmo nível que ela para estabelecer uma comunicação que seja Sim, viável. o Olavo de Carvalho ele fala o seguinte, que humildade é você ser nada mais e nada menos do que aquilo que você é. Isso é ser humilde. Por exemplo, cara, Edson, tu olha para o teu ministério hoje, tu vê tudo que tu construiu, uma novidade de vida, grandão do jeito que é. A gente estava conversando isso aqui um pouco antes do podcast. Esse adjetivo foi ele que colocou, tá? Tipo assim, cara, você já foi para Las Vegas, cara. O menino que nasceu lá em Minas Gerais. Capitólio. Nunca imaginou que isso aconteceria. No meio do mato. Aí você olha hoje pro teu ministério e tal, aí eu tenho certeza que você não tem coragem de olhar pro teu ministério, para tudo que aconteceu na tua vida e falar assim, isso aqui não é nada. Não tem como, não. Não tem como. Não tem como porque é. Sim, sim. Então, tipo assim, a partir do momento que se você fosse um cara que virasse e falasse assim, isso aqui não é nada, eu não sou ninguém, eu não tenho talento, eu não sei nem cantar, eu não sei nem tocar. Isso seria uma falsa... É até uma forma de desvalorizar, inclusive, aquilo que Deus fez, te deu. Né? Exatamente. Não, igual, cara, eu tava... Você lembra daquele avivamento, né? De repente eu falando isso pode até ofender alguém. Só que de Asbury, né? Sim. Que não foi um avivamento, na verdade. Sim, porque aquele princípio. Foi um movimento. Foi um movimento. Sim. Movimento. Não estou desvalorizando o movimento,
Também não é problema nenhum de chamar de avivamento. É um movimento. Exatamente. Mas assim, é porque assim, o fenômeno avivamento, ele segue alguns pré-requisitos, né, para ele ser chamado de avivamento. Mas também uma denominação, se denominar algo como avivamento, nós estamos vendo não tem problema. Eu também comum, não. Isso aí é um termo comum. Eu também não tenho problema com isso, não. Okay. Mas a questão é o seguinte, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, eu estava participando de um evento que o cara que era o líder deles, eu esqueci o nome dele. Ele estava, até bom para eu não citar o nome dele, ele estava lá palestrando nesse evento. Aí ele estava ministrando na vida de pastores e tal. Aí ele, durante a palestra dele, durante a fala dele, ele falou o seguinte, cara, isso que a gente fez não tem valor nenhum, nada que a gente faz tem valor nenhum, nós não somos ninguém, o que eu conquistei no meu ministério hoje em dia não é nada, e não sei o quê. Ele estava menosprezando o que Deus fez naquele evento e na vida dele de uma maneira absurda, cara. Eu acho que isso não é humildade. Aí, quando chega no final, ele manda os pastores ficar de joelho para fazer uma oração e ministrar algo sobre a vida das pessoas. Aí, eu lembro que até o bispo J.B. Carvalho, ele falou o seguinte, mas por que eu vou me ajoelhar diante dessa pregação se ele acabou de dizer que nada que ele fez tem valor nenhum? Sim, tá certo. Aí ele falou, eu não quero isso para minha vida, o JB fala isso, né? Eu não quero isso para minha vida. Eu quero fazer coisas na presença de Deus e no reino de Deus que tenham valor. Sim. Que realmente tenham valor. E de verdade, a propedêutica, o bom da propedêutica é isso. É que Jesus ele se coloca numa posição de homem, ele vem até a terra e tudo que ele faz tem um valor absurdo, cara. É por isso que ele tem o Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo alemão, ele vai falar, ele chama a desvalorização da graça, ele chama de graça barata. Por que é a graça barata? É porque a gente pensa assim, o que é a graça? A graça é o favor não merecido. E o que Jesus fez para mim foi de graça. Então, se foi de graça, eu vou virar para Jesus e vou falar assim, obrigado, agora eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Isso aí você está desvalorizando um preço que foi pago por você. Sim, verdade. Entende? Sim, com certeza. Nós entramos nesse assunto, exatamente a gente estava falando sobre o ministério manifestando muito jovem, né, na sua vida, né? E aí, então, quando você assumiu também como pastor, você teve um tempo como pastor titular de uma comunidade, né? O que você tem a compartilhar nesse sentido? O que mudou no Marquinhos, como para aqueles que conhecem, né? É conhecido como Marquinhos Ernesto, né? Na internet, né? Então, o que mudou? Porque uma das coisas que a gente vê, e nós vamos entrar depois do... Tá bom. e algo aqui, mas uma das coisas que a gente vê é que, assim, o pessoal sempre tinha muito no Marquinhos aquela coisa assim de, cara, toda pergunta difícil que eu tiver, eu vou mandar lá pro Marquinhos, que ele vai responder. Eu abro a caixa de perguntas lá. Exato, você abre a sua caixa de perguntas, a gente sempre vê o Marquinhos respondendo, se posicionando, tal, com relação a muita coisa. Mas assim, o que mudou naquele Marquinhos que vem na adolescência, vem pregando desde a infância, e quando de repente você se vê de frente a uma comunidade e tendo que pastorear essa comunidade, o que mudou nesse momento? Cara, pastorear uma igreja como pastor titular, foi o maior divisor de águas da minha vida, Edson. Eu pastoreei a igreja, para quem não sabe, eu fui pastor titular da Igreja de Deus do Pedregal. Eu fiquei 1 ano lá. Eu saí do pastorado no ano passado. Eu fiquei 1 ano e 2 meses lá naquele lugar. Cara, que experiência incrível, que aprendizado que eu tive. A primeira coisa que mudou é que eu não pude mais ser polêmico. Porque assim, Edson, eu sempre fui, desde a minha infância, cara, eu sempre fui um cara muito combativo, sabe? Eu sempre fui muito combativo. Sim. Eu sempre fui um cara assim que, se eu não concordo com algo, eu me posiciono mesmo, eu brigo, eu não suporto ver injustiça, cara. Eu não suporto ver injustiça. Quando eu vejo alguma coisa que no meu conceito é injusto, eu vou lá, bato boca mesmo, eu exponho aquilo que eu penso. E principalmente
na questão teológica e na questão política e humana também. E a gente está vivendo uma época muito polarizada, né? Sim, sim. É um cuidado. Você sabe que de algo política. algo que eu tenho aprendido, eu acho que a maturidade vai nos ensinando algumas coisas. Uma delas o apóstolo Paulo encerra a vida dele dizendo assim, ó, combati O bom o combate. bom combate. Uhum. Se ele combateu o bom combate, significa que em algum momento apareceram uns combates ruins na vida dele. Uhum. Só que ele não quis combater esses combates. Ele soube entender qual era o bom e qual era o mau combate. Então, uma das coisas que eu tenho hoje, eu tomo alguns cuidados nas minhas redes. E eu também tenho um ímpeto. Eu também sou de posição forte. combativo. Tenho um ímpeto de responder. Eu tenho um ímpeto, quando eu vejo algumas coisas que eu acho muito absurdo, eu tenho vontade de ir lá. Mas muitas vezes eu começo a pensar, esse combate é um bom combate? É bom? Exato. O combate, eu sei identificar qual é o mau combate hoje. O mau combate é aquele que não vai levar você para lugar nenhum. E é nisso que eu penso muito. Então, por exemplo, a gente tem visto, tem sido um tempo onde a internet tem sido palco de diversas discussões intermináveis, de destruição. A gente tem visto, inclusive, pessoas que estão sendo destruídas, até mesmo se matando, ou às vezes até assassinatos por questões de discussões políticas na rede social. Pô, a gente tá vivendo uma época que o cara entra na festa de aniversário da filha do outro e mata o pai na frente da filha, cara. Por Eu uma fico ideologia pensando, política. Cara, a política, será que ela tem tanta importância assim? Mano? Agora, você sabe o que eu vi? Eu tava assistindo um podcast essa semana passada, e eu não me lembro quem era, mas eu me lembro que estava falando sobre esses embates na internet. Eles disseram assim, é muito fácil eu combater ou embater com você na rede social, mas quando a gente senta junto, quando a gente senta todo mundo numa mesa, então você consegue entender melhor o que a pessoa está falando, você consegue saber exatamente, então muda a perspectiva. Então, quando eu vejo, por que eu estou te falando sobre isso, sobre combater o bom combate? Muitas vezes hoje eu prefiro não entrar. Eu também. Eu prefiro não entrar. Sei que talvez foi essa postura, mas você estava dizendo então que é uma das coisas que você teve que mudar para poder... pastorear isso, porque a partir do momento, cara, você está pastoreando, você não está pastoreando para grupo A ou grupo B. Você está pastoreando para todos. Uma coisa que o meu pai fala muito, pastor não escolhe ovelha. Ovelha escolhe pastor. Se você está pastoreando aquela pessoa, é porque aquela pessoa ela escolheu ser pastoreada por você. Se ela não tivesse escolhido isso, ela teria saído da igreja e era outra pessoa que estaria pastoreando ela. Então, você goste ou não goste daquela pessoa, a partir do momento que ela está lá na sua igreja, é porque ela te escolheu como pastor. Então, quando você está pastoreando para todos, o pastor ele precisa entender o seguinte, que quando você está pastoreando para todos e tem dois lados. Quando você escolhe pregar para um lado, automaticamente você está virando as costas para o outro. Entende? Então, se eu me posiciono isso aí foi algo que eu aprendi, que a gente vai corrigindo os excessos da juventude, né? Sim. Então, porque o jovem, ele é afoito, ele quer entrar, ele quer dar opinião em tudo, ele quer responder tudo. E, cara, nem tudo eu tenho que responder. Sabe o que me impressiona? Jesus. Porque assim, as pessoas queriam, você vê que o tempo inteiro os fariseus queriam que Jesus se posicionasse sobre tudo. Sobre tudo. Eu acho lindo, cara. Os fariseus estão lá, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, e tá aquele alvoroço, aquela bagunça. Cara, Jesus está escrevendo na areia, mano. Assim, cara, assim, não. Mano, eu não dou a mínima, eu não vou entrar nessa lombra de vocês, aquela passagem dos vendilhões, né? Cara, eu acho aquilo, essa pra mim foi a maior mitada de Jesus. Ele coloca os caras tudo pra fora, né, no chicote. E tipo assim, se você for pegar o termo grego que ele usa, quando ele expulsou os vendilhões do templo, no grego, ele usa uma palavra que ela significa não só expulsar, ela significa expulsar com violência.
Ou seja, é um momento que ele realmente ele chicoteou, ele colocou os caras para fora segurando pelo cabelo. Aí quando ele vai lá para fora, os fariseus viram para ele e falam o seguinte: com que autoridade que você faz isso? Aí o que Jesus fala para eles? O seguinte: olha, eu vou te responder com que autoridade que eu faço isso. Mas primeiro me responde uma coisa. Quando João Batista batizava, ele batizava em nome de Deus ou em nome de si mesmo? Aí os caras pensam assim: caramba, se eu falar que é em nome de Deus, eu vou estar admitindo que João Batista é um profeta. E se eu falar que é em nome de si mesmo, João Batista tem muito fã. Essa galera aqui vai me apedrejar. Aí eles falam bem assim: eu não sei. Aí Jesus fala bem assim: então eu não te digo com que autoridade que eu faço isso. Tipo assim, pô, você tá querendo que eu me comprometa, mas vocês não vão se comprometer. Cara, por exemplo, posicionamento político. Eu não estou indo contra você declarar o seu voto, não tem nenhum problema com isso. Deixa eu Nenhum comer uma problema. amendoim aqui. Mas assim, comprar aquela briga política. Por exemplo, pergunta para Jesus, chega para Jesus e fala assim: Jesus, estão dizendo aí que você não paga imposto e que você não se submete a César. Aí Jesus pega a moeda, dá uma olhada na moeda, quem que é a inscrição que está aqui? Não, é de César. Aí, então, assim, eles queriam um posicionamento político de Jesus. Eles queriam, não, olha, porque assim, cara, o Império Romano escravizava a nação de Israel. O Império Romano matava todo mundo. Então, cara, não existia situação política mais tensa e mais controversa para Jesus poder ir. Não, é porque realmente César é um escravizador. César, ele poderia ter feito isso. Aí Jesus fala assim: então, vocês dão a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cara, eu não estou aqui para esse tipo de coisa. Meu reino, vocês não estão entendendo, meu reino é celeste, ele vem de cima. Cara, hoje em dia, eu não escondo nada de ninguém o meu posicionamento. Sim, não, não acho errado, eu não acho que a igreja tem que esconder. Eu condeno os excessos, mas eu sou um cara de direita, eu me considero um cara de direita, conservador, na moral, nos costumes. Sou de direita, sou conservador e sou cristão e defendo a vida. Ponto. Meu posicionamento para por aí. Você sabe um lugar que você nunca vai me ver na tua vida? Você nunca vai me encontrar. Manifestação em prol de político. De um nome, né? De um nome. Você nunca vai me encontrar, cara. Você sabe uma foto que você nunca vai ver minha? Uma foto minha com foto de um político na minha camisa. Porque esses caras, eles não me representam. Por mais que eu tenha ideias semelhantes com o político A, político B, quem me representa é Jesus. Sim. É interessante, Marquinhos, porque dizer que é cristão, por exemplo, eu sou conservador, sou de direita, dizer que é cristão é suficiente. Exatamente. Entendeu? Eu acho que o posicionamento da igreja, nós somos cristãos. E o cristianismo, ele está acima do conservadorismo. É isso que eu ia dizer. É porque o cristianismo, ele está acima de qualquer ideologia política, entendeu? Então, assim, é mais definitivo. É mais definitivo eu dizer que sou cristão. Mas vamos lá, continua. Então, assim, você entrou, aí você pastoreou. Então, o que mudou na sua vida no pós-pastoreio foi exatamente isso, assim, de essa maturidade. Também, questão de postura, também, saca? Cara, o Bruno, mano, o Bruno da Hora, você já trouxe ele aqui. Sim, passou o Bruno da Hora, teve com a gente. Cara, né? o Bruno, cara fantástico. O Bruno é um cara, ele é muito meu amigo, sabe? Eu admiro muito ele. E o Bruno foi meu padrinho de casamento, inclusive. E eu fui padrinho de casamento dele. E o Bruno era um cara, eu lembro que um dia a gente estava pregando no mesmo evento, né? Eu e ele. E, cara, eu ficava olhando o Bruno assim, e eu pensei, caramba, cara, isso aqui não é inveja, tá ligado? Isso aqui é uma admiração que você tem pela pessoa. Claro. Eu ficava olhando pro Bruno assim, eu ficava pensando, caramba, cara, eu quero ser respeitado desse jeito, cara. Igual esse cara é. Ele é muito respeitado. Eu quero que as pessoas me respeitem da mesma forma que respeitam ele. Eu cheguei num ponto, Edson, que eu percebi que por causa desse meu jeito incisivo, combativo, até, como é que se fala? Impulsivo, né? Eu sou um cara muito impulsivo, eu sou assim. Eu falo as coisas e eu ajo, já fui mais. Hoje em dia eu não tô tanto assim, não. Eu sou um cara que eu ajo, assim, meio que no impulso. Aí quando eu penso que não, caramba, cara,
Eu falei isso. Hoje mesmo, quando eu tava vindo pra cá, cara, eu tive uma leve discussão com a minha esposa, né? E quando eu tava vindo pra cá, eu pensei, caramba, eu não devia ter falado tal coisa, de tal forma. Igual eu falei pra ela, mandei uma mensagem pra ela, amor, me perdoa, não devia ter falado isso pra você. Então, tipo assim, por eu ter esse jeito, eu percebi que as pessoas, elas não me levavam a sério, sabe? Pô, esse aí é o Marquinhos, aquele que fica batendo boca na internet. E eu cheguei à conclusão que eu não quero ser conhecido desse jeito mais, entende? Marquinhos, isso é, pra mim, o nome disso é maturidade. Maturidade, porque assim, é o que eu falo, assim, Jesus, sabe? A todo tempo assim, as pessoas afrontavam Jesus para que ele fosse para o embate. E Jesus nunca caiu na deles. Então, eu vejo, quando eu vejo o apóstolo Paulo, final da vida dele, a última coisa que ele escreveu assim, olha, gente, eu combati o bom combate. Qual é o bom combate? Cara, qual o resultado que eu vou fazer? Isso vai edificar o reino de Deus? Ou será que isso vai fazer tropeçar um irmão mais fraco? Cara, isso é incrível e é algo que a gente precisa muito pensar. O apóstolo Paulo é muito incisivo, diz assim, olha, irmão, se comer carne fizer tropeçar um irmão mais fraco que você tem, não coma, melhor que você não coma. Jesus fala assim, olha, era melhor uma pessoa que trouxer um escândalo, que fizer tropeçar um pequenino, era melhor. Cara, Jesus está incentivando o cara, era melhor se tivesse suicidado. É melhor você amarrar uma corda no pescoço, exatamente, botar uma pedra. O cara, assim, a gente até, o pastor Luiz esteve com a gente que falou assim, cara, podia dizer até que Jesus estava fazendo uma apologia ao suicídio. Cara, mas assim, então muitas vezes a gente, nesse nosso afã, eu tenho um pouco, e eu acho que a maturidade traz isso para nós, Marcos. Eu passei um pouquinho da idade que você está, 30 e alguns, e eu já entrei nos 90, e você começa a entender, cara, que nem tudo que está sendo perguntado é para ser respondido. E tem uma palavra na Bíblia que me encanta que diz o seguinte, a verdade dita a seu tempo traz o resultado. Você sabe o que eu percebi em mim, que fez a minha mudança de postura, que causou a minha mudança de postura? Eu percebi que, por mais que a gente não admita, mano, o ego tá lá, né, cara? E muitos embates que a gente acaba entrando, o cara vai falar que não é, mas é por ego, cara. A gente quer lacrar, né? É por ego. Exatamente. Você quer ser o cara que é... É por ego. Você quer que as pessoas te elogiem. Caramba, que resposta defesa, que você deu. Hoje, eu sou um cara que eu sou completamente a favor do debate. Que o debate aconteça. Eu também. Mas para eu entrar num debate hoje é o seguinte, Edson. Eu vou debater contigo, se eu chegar, eu olhar para o Edson e eu pensar bem assim, caramba, eu tenho muito a crescer conversando com esse cara. Eu tenho certeza que se eu debater com ele, eu vou aprender muito com ele e eu tenho muito a acrescentar na vida dele também. Tem muita coisa que ele pode aprender comigo. A partir do momento que eu estou conversando com uma pessoa e eu identifico que eu não vou aprender nada com essa pessoa e essa pessoa não vai aprender nada comigo, ou melhor, que essa pessoa não está com a predisposição de mudar os conceitos dele e aprender algo comigo, e nem eu estou com a predisposição de mudar os meus e aprender algo com ele, eu vou entrar nesse debate por quê? Exatamente. É perca de tempo. É o mau combate. Esse é o mau combate. E assim, é muito importante a gente cuidar do nosso tempo. Um dos bens que você começa a perceber, você vai perceber, quando você fizer 40 anos, você vai lembrar do que eu estou te falando. Você vai começar a pensar que talvez você tenha menos tempo de vida para frente do que você já teve para trás. E isso começa a fazer muita diferença na vida. Então, você começa a calcular os minutos na sua vida. Com o que você vai gastar tempo. Uma das coisas hoje, eu sempre falo isso, um dos benefícios da maturidade é a assertividade. Então, quanto mais maduro você se torna, mais conhecimento, autoconhecimento você tem, então você sabe com o que você quer gastar o seu tempo. Já viu o pessoal fala muito sobre a crise dos 40 anos, né? Aquela pessoa que chega nos 40 e aí ele começa a olhar sobre a vida profissional, normalmente na área profissional, né? Com o que ele construiu. Muita gente dá uma guinada, muda completamente, porque ele percebe que ele não quer mais gastar tempo com aquilo.
Quando Exatamente. você tem 20, 25, 30 anos, cara, você não pensa sobre o tempo. Então, quando você vai se tornando mais maduro, você começa a perceber que tem coisas que você não quer gastar tempo com elas. Você não quer perder tempo. Então, uma das coisas que eu tenho na minha vida, assim, uma meta pessoal minha, é não perder tempo, ou melhor, não gastar tempo com aquilo que não vai trazer nenhum benefício para mim. Tu sabe uma ou coisa- para alguém, né? Não no sentido de egoísmo, assim, para mim, entendeu? Mas então isso vai ser uma coisa que você vai... Tu sabe uma coisa que eu percebi ontem? Ontem eu tava lá no meu Twitter, no Twitter, né? Que é com X agora. Eu tava lá no meu Twitter. Aí eu tava vendo, cara, toda hora chegando na minha linha do tempo, na minha timeline, toda hora aparecendo coisas absurdas, assim, de gente que eu não concordo em nada, sabe? Escrevendo, chegando pra mim, né? Me alcançando as postagens dessas pessoas. Aí eu fiquei pensando, pensei, cara, por que o algoritmo da plataforma ele tá fazendo isso comigo? Tá mostrando para vocês. Por que o algoritmo tá fazendo isso comigo? Se eu tenho um pensamento averso ao pensamento dessas pessoas, então por que a postagem dessas pessoas elas estão chegando a mim? Aí eu percebi por quê. Sabe por Você quê? já entendeu por quê, né? Não, eu entendi. Sabe por quê? É porque toda vez que chega, eu vou lá e Você vai querer rebato. responder, você vai querer responder. Não, eu respondo. Eu vou lá e rebato. Então, o algoritmo ele é distribuído de acordo com interações. Ele não é de acordo com gostos. E eu percebi que essas coisas estão chegando a mim porque eu tenho mais interações com pessoas que eu discuto do que com pessoas que eu concordo. Aí, o que eu estou fazendo? Quando eu estou lá navegando no Twitter, quando chega alguma coisa de alguém que eu não concordo e que eu sei que vai despertar minha ira, eu chego lá e eu silencio a pessoa. Eu vou lá e silencio. Você sabe o que eu escuto, por exemplo, assim, ainda pensando sobre Jesus, né? Jesus tinha um princípio que era de desprezar as afrontas. E eu escuto, às vezes, o Espírito Santo, sabe? A gente quer responder a todas as afrontas que a gente recebe, sabe? E eu escuto muitas vezes Jesus falando assim, Edson, despreza essa afronta. Cara, tu não és o Filho de Deus? Desce daí. Tu não és o Filho de Deus, cara. Despreza essa afronta, cara. Sabe? Tem resposta que eu não vou gastar tempo, mas que bom, cara, assim, ouvir você e conhecer um pouquinho mais do Marquinhos. Uma das coisas que eu tinha colocado aqui pra gente falar um pouco sobre polêmica, né? A gente já acabou entrando Entrou um pouco em algumas. exatamente. Eu acho que hoje você tem compartilhado dessa mudança, mas acho que até algum tempo atrás as pessoas o conheciam como Marquinhos, aquele cara que responde. Você acha que esse lance das perguntas, o pessoal manda as perguntas difíceis, é exatamente por essa questão de você ser essa pessoa? É porque as pessoas elas querem, e a minha vida toda foi assim, o Edson. Da onde começou esse lance do polêmico aí, do Marquinhos o polêmico? Minha vida toda foi assim, na escola, cara. Quando algum professor falava alguma coisa que eu não concordava, eu sempre fui muito de tomar a liderança da sala, né? Assim, sempre, para você ter uma ideia, um dia, uma professora, eu dava muito trabalho na escola, uma professora me expulsou a escola, ela me expulsou da turma, né? Me mudou de turma, e a diretora falou bem assim pro meu pai, falou bem assim, o seu filho ele tem um excesso de liderança negativa nele. Se você não tomar cuidado, o seu filho vai ser o novo Hitler. Uau! Caramba! Falou desse jeito. Caramba! Aí, eu era o cara que o professor tá falando uma coisa e ninguém tá concordando e os meninos ficavam pensando. Mas ninguém tinha coragem de falar, você era o cara que fala. E assim, as pessoas meio que me incitam a falar isso porque elas querem que eu fale coisas que elas não têm coragem de falar. E eu tô deixando de ser trouxa, sabe? Eu não tô fazendo mais assim, não. Mas, e outra coisa que me mudou muito também foi o casamento. Não, e é engraçado, muita só pessoa, o ponto né? aí sobre o que você falou. Engraçado é porque aí assim, aí todo mundo tá lá instigando, né? Fala, você faz. Aí, de repente, fala, aí deu ruim. Aí todo mundo, aí quem foi?
Foi ele. Foi ele. Todo mundo vaza fora. Ninguém tu vai fica comprar. sozinho. Não, foi Ninguém ele. vai comprar Olha, tua briga, professor, não, a gente negão. nem concordava. E eu falei para ele, não fala. E ele foi lá e falou. O cara fica sozinho. Né? Não. Aí eu parei com isso, cara. Eu parei com... E outra coisa, o casamento e a paternidade, cara, são duas coisas que mudam muito o homem, sabe? O casamento me amadureceu bastante. Acho que é Martim Lutero que fala, né, que ele aprendeu em 1 ano de casamento, ele não aprendeu em 50 de monastério. Né? Exatamente isso. E comigo foi exatamente dessa maneira, sabe? Então, eu sei que tudo que a gente faz, cara, vai respingar na minha família. Pra você ter uma ideia, quando eu assumi como pastor titular lá na Igreja de Deus do Pedregal, cara, pastorear uma igreja, ser pastor titular, sempre foi o sonho da minha vida. Sempre foi algo que eu quis muito na minha vida, Edson. E quando eu assumi, quando surgiu essa oportunidade, eu já abracei sem nem olhar ao redor o que estava ao meu redor e como é que era a minha realidade naquele dia. Eu tinha 1 ano de casado quando apareceu essa oportunidade para assumir o Pedregal. Eu tinha 1 ano de casado e a Débora, minha esposa, ela estava grávida do Ruizinho. Ela estava grávida de 9 meses. Tanto é que quando eu assumi, o meu culto de posse foi no domingo, quando foi na quarta-feira a Débora ganhou o bebê. Aí, cara, eu nunca tinha sido pai. Eu era padrasto dos meninos, só que essa experiência de pegar o bebê recém-nascido, eu ainda não tinha passado por isso. Isso aí, com certeza. Então, assim, eu estou pastoreando uma igreja, que era uma coisa totalmente nova para mim, e ao mesmo tempo administrando a paternidade, que era algo muito novo. E quando pensa que não, cara, eu cheguei num ponto que isso meio que saiu do meu controle. Entende? Eu nem estava conseguindo, como eram duas coisas muito novas, eu nem estava conseguindo viver o pastorado como deveria viver e nem estava conseguindo viver a paternidade como deveria viver. Os problemas da igreja estavam interferindo muito na minha vida, dentro de casa. Aí foi quando eu pensei, cara, eu assumi no momento errado. Aí é o momento que a gente faz um balanço, né? Eu penso, eu ainda não desisti desse sonho de ser pastor de uma igreja. Não desista, mas dar um passo atrás, dar um passo atrás para dar 2 na frente. Sim, não significa desistir de algo. Sim. Quantas vezes na minha vida, Marcos, eu tive que dar um passo atrás em algo para depois avançar novamente. Eu acho interessante que eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, que se você estiver indo na direção errada, a melhor coisa que Deus tem a fazer com você é furar o pneu do seu carro. Sim. E às vezes o cara não entende por que Exatamente, que furou, né? Cara, nossa, por que Deus permitiu isso? Exatamente. Mas, cara, quantas vezes a gente tá indo na direção errada e aí dá errado o negócio, assim, então, e é Deus, muitas vezes é Deus, porque assim, talvez a direção está certa, mas o momento... O fator Balaão, né? Você vê lá Balaão, né? A jumenta indo para aquele lado e ele começa a espancar a jumenta. Por que você tá indo para aí? Não sei o que. Aí Deus vira e fala assim, cara, a jumenta salvou tua vida. Eu ia te matar se você tivesse vindo por aquele caminho. Eu ia matar você. Exatamente. E ele bate, e às vezes a gente tá batendo na jumenta, né? Da nossa vida. Sim. Então, assim, eu reclinei, né, nessa decisão. Cara, me doeu muito, Edson, tomar essa decisão, porque eu amo aquela igreja, sabe? Eu amava aquela igreja. A experiência do pastorado era algo assim que eu gostava demais. Mas eu precisei de muita humildade para chegar à conclusão que eu não estava dando conta e que aquele não era o momento. Entendeu? Eu precisava passar por aquilo. Eu precisava passar por isso. Aí passei e agora eu estou me aperfeiçoando. O que o Tite fez, né? O Tite... que hoje é técnico do meu... Eu sou flamenguista, né? É técnico do meu Mengão. Mas quando ele era técnico da seleção, o que ele fez? Ele saiu... Ele era técnico do Corinthians, né? Antes de ir para a seleção. Ele ficou 3 anos sem assumir time nenhum. Por quê? Porque ele virou assim e falou assim, não, eu quero a seleção. Então ele ficou 3 anos estudando para ser técnico da seleção. Não chegou muito longe, não. Mas, pelo menos, ele... foi um cara que se preparou, é isso que eu estou fazendo. Hoje eu estou me preparando para eu assumir uma igreja lá na frente e não cometer nessa igreja os erros que eu cometi lá atrás. Não, e olha que coisa interessante. Por exemplo, tem uma historinha. Diz que Deus aparece para uma pessoa
e fala com ele, olha, você vai, a partir de hoje, você vai começar a empurrar. A pessoa estava falando com Deus que queria fazer a vontade dele. Tá? Aí Deus fala, então tá, você quer fazer a minha vontade? Então a partir de hoje você vai começar a empurrar essa pedra. Era uma pedra gigante que tinha na porta da casa dele lá. E aí ele começou, todos os dias você vai empurrar essa pedra. E aí ele começou a empurrar aquela pedra, empurrar a pedra. Todo dia estava lá empurrando aquela pedra, empurrando a pedra e tal. E aí passou o tempo, todo dia ele empurrando a pedra. Chega um dia, chega alguém para ele e fala assim, rapaz, você é muito idiota. Mas por quê? Não, cara, você está todo dia empurrando essa pedra. Olha para o chão para você ver. A pedra não saiu do lugar. Até hoje. Você já tem mais de um ano que você está empurrando essa pedra, a pedra não saiu do lugar até hoje. E aí ele fica chateado com aquele negócio, aí vai orar, e vai falar com Deus. Fala, Deus, não faz sentido. O Senhor mandou empurrar essa pedra aqui, já tem mais de um ano que estou aqui empurrando a pedra. E a pedra está aqui no mesmo lugar. Aí Deus fala, não, mas você não entendeu. Faz o seguinte, tira a camisa, vai na frente do espelho. Musculoso. Agora, olha quem era você o dia que você começou a empurrar a pedra, quem é você hoje. Tem situações na nossa vida, muitas vezes, Marcos, que eu percebo isso, que Deus está fazendo a gente empurrar a pedra. Talvez para aquela comunidade, não estou dizendo que não fez diferença, eu imagino que sim, fez diferença para pessoas, mas assim, para aquela comunidade, talvez o que Deus estava fazendo, ele não tinha a ver com aquela comunidade, tinha a ver com você, com a preparação que Deus estava fazendo em você. Sim. Então, eu percebo, cara, quantos fracassos eu tive na minha vida, que eu estava empurrando a pedra. Quando a gente começou lá, você falou sobre Novidade de Vida, né? Quando a gente começou a gravar lá em 2007, 2006 a gente começou a trabalhar, 2007 nós fomos gravar, 2008 gravamos o primeiro DVD. Na época não tinha ninguém fazendo isso aqui em Brasília, não tinha ninguém que sabia fazer, era uma loucura. Cara, assim, a gente não sabia nada, não conhecia nada, fizemos um trabalho que no final, depois de mais de um ano, trabalhando assim arduamente, a gente chegou com um produto final, cara, para que serve isso aqui? Deu aquela sensação de, cara, assim, não valeu de nada, todo esse esforço. Mas depois de anos eu fui entender que a gente estava empurrando a pedra. Não tinha a ver com com o produto que estava sendo feito. Tinha a ver com quem estava sendo fortalecimento. formado. Ser forjado em Cristo, né? Exatamente, com fortalecimento. Então, cara, assim, tem certeza disso. Tem um conceito errado que as pessoas falam, que é o seguinte. Fortes não desistem. Pô, mas o forte, ele desiste pra caramba. Ele desiste muito mesmo. Hoje em dia, cara, eu tô vivendo uma fase da minha vida que eu vejo que existem coisas na nossa caminhada que não vale a pena você ficar insistindo. Por exemplo, antigamente eu tinha um negócio, eu gosto muito de ler, sabe? E de assistir filme. São duas coisas que são meus hobbies, sabe? E eu tinha um negócio de que, pô, eu comecei um livro, cara. Se eu comecei, eu tenho que terminar. Eu posso estar achando esse livro chato demais. Mas eu ficava, meu Deus, quando é que eu vou terminar isso? Esse livro não acaba. Tô assistindo uma série, tô achando essa série horrível. Eu comecei, eu vou terminar. Cara, hoje eu entendo que o nosso tempo ele é muito precioso para ser perdido com coisas vãs. Eu tô lendo um livro hoje em dia, cara. Eu faço um compromisso de 3 capítulos. Se em 3 capítulos desse livro não me enganou, eu já abandono. A série, quando eu vou assistir uma série, eu faço um compromisso de 3 episódios. Se em 3 episódios a série não me ganhou, eu abandono também. E eu acredito, eu tenho feito isso eu vejo muitas pessoas se dando mal porque não ficam se sentindo na obrigação de ficarem presas a algo que não vai levar elas em nada. O cara começou uma faculdade, pô, no decorrer do curso, ele percebeu que esse curso ele não vai dar em nada. Tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com ele. Pô, não, eu comecei, eu vou terminar. Não, cara, muda. Não tem problema nenhum, cara. Não tem problema nenhum você fazer isso. Eu acho que se reinventar é uma das maiores virtudes que nós temos. E é muito importante a gente fazer esses balanços na vida da gente de tempo em tempo, porque muitas vezes a vida começa a ficar tão roda de hamster ali, que a pessoa não consegue ter um tempo para parar e fazer essa análise. Eu também sou exatamente dessa forma. Eu ainda estava comentando com a minha esposa, uma semana sobre isso, comecei a ler um livro, porque assim, esse tipo de coisa compartilha, a forma que o autor escreve, normalmente compartilha um pouco do coração do autor e compartilha do chamado do autor. Então tem coisas que vão ser boas, que são ótimas, mas que não está dentro do escopo do seu chamado. E talvez você vai ler aquilo, ele
não vai somar na sua vida. Então, hoje eu sou seletivo. Sou seletivo com o que eu escuto, sou seletivo com o que eu leio, sou seletivo com tudo. Com quem você conversa. Com quem eu converso, com o tempo que eu gasto. Por exemplo, mais uma vez, a maturidade vai fazer exatamente você começar a entender e decidir se, olha, isso eu quero. Você sabe que a gente tem muita dificuldade de dizer não. Rapidinho, segura aí o que você quer dizer. Sim. A gente tem muita dificuldade de dizer não. Mas chegar no final da corrida, e eu vi um pastor falando isso, eu achei fantástico. Por exemplo, ele fala sobre as 10 virgens. O que mantém o óleo das 5 virgens inteligentes é saber dizer não. Porque quando aquelas 5 virgens nécias ou tolas, aquelas que não buscaram azeite, perceberam que estava sem azeite, elas vão lá e falam com assim, cara, me dá um pouco do seu azeite. E o que fez aquelas 5 virgens chegarem no momento do casamento com as lamparinas acesas foi ter dito não para aquelas que não se cuidaram. Então, o que acontece? Uma das grandes dificuldades, e aí talvez eu que sou mineiro, mais ainda, o mineiro, cara, assim, a palavra não existe em Minas Gerais. Por exemplo, você quer tomar um café? Você entrou na casa do mineiro. Você quer tomar um cafezinho? Quer tomar um cafezinho? Cara, você tem que falar que sim. Porque senão a gente vai ficar insistindo. A gente é ensinado. Eu já fui lá em Minas. A gente é ensinado na nossa cultura isso, ó, você tem que falar que sim para tudo. Cara, você não quer fazer o negócio, a pessoa te chama, você não quer fazer, mas você tem que falar que sim. Porque, assim, é desonroso, é falta de educação você dizer que não. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido muito, Marcos, na minha maturidade, é que você precisa dizer não para algumas coisas, para que você mantenha aquilo que é o escopo daquilo que Deus te chamou, para que você seja assertivo, para que você seja eficiente e eficaz. Cara, teve um dia, eu estava no cinema com a minha esposa. Olha o que aconteceu. Aí a gente que prega muito, cara, em muita igreja assim, a gente acaba tendo uma certa relevância e ficando conhecido em algumas bolhas, né? Sim, sim. E uma pessoa foi e me reconheceu, né? Eu tava entrando no cinema. Eu ia entrar no cinema, eu tava lanchando com a Débora. Aí o sujeito chegou assim, cara. Pô, você é o pastor Marquinhos? Aí eu, sim, sou eu, cara. E aí, beleza? Foi, me abraçou e tal. Aí, posso tirar foto com você? Eu falei, pode. Aí tirou uma foto, postou no story. Tá. Cara, quando pensa que não, o moleque foi e sentou comigo e com a minha esposa lá na mesa. Entende? E assim, se fosse o Marquinhos de antigamente, ia virar e falar bem assim, pô, ia ficar sem graça, ia deixar aquela situação. Hoje em dia, não. Hoje, com a maturidade, a gente consegue impor alguns limites. Eu virei para ele, eu falei bem assim, irmão, eu não tô querendo ser indelicado contigo, não. Mas eu tô curtindo um momento aqui com a minha esposa e a gente tem poucos momentos assim. Tem como você deixar só a gente aqui? Falei desse jeito. Sim, não. E é importante. Aí, assim, na cabeça de alguns, isso aí é arrogância. Pô, o cara tá achando que ele é... Não tô achando que eu sou ninguém. Eu só quero ficar com a minha esposa. É só isso. Sim. Sabe, eu acho que é importante a gente ter o discernimento de entender para quem ou para quais pessoas. Uma das coisas que eu admiro em Jesus é porque ele falava o seguinte, eu trabalho naquilo que meu pai está trabalhando. Um dos princípios do discipulado é você empenhar tempo, gastar tempo em pessoas que Deus está fazendo algo na vida dela. Você é co-participante, você é colaborador do que Deus está fazendo. Você sabe quando tem pessoas que Deus não está fazendo nada na vida daquelas pessoas, ou tem situações que Deus não está construindo nada e a gente insiste em querer construir e gastar tempo. Então, uma das coisas que hoje eu sou assertivo com isso, por exemplo, eu saio daqui da minha comunidade, né? Sou pastor aqui na Igreja de Deus, na Asa Sul, eu saio da minha comunidade, eu deixo a minha comunidade para ir a uma outra comunidade, servir, a uma outra igreja, viajo. Quando eu viajo, eu tenho que ser o mais assertivo possível. Eu tenho que entender quem são as pessoas, para quem Deus quer que eu gaste o meu tempo com elas, sabe? Eu sou muito assertivo com isso. Então, esses dias, por exemplo, eu estive numa igreja com um pastor e eu sabia que eu estava indo ali para estar com aquele pastor, para estar com aquela família. E aí, no meio dos tempos que eu tive, eu acabei que da forma que foi organizado, eu fiquei pouco tempo com essa família. E eu fiquei com aquela sensação, depois eu fui conversar com o pastor. E ele, como é que tá? Eu falei assim, eu não vim para ministrar na sua igreja, meu pastor. Eu amo ministrar na sua igreja. Mas eu vim para estar com o senhor.
Porque é uma pessoa que eu queria estar com ele. Eu entendia que aquele tempo era para isso. Então, assim, hoje eu procuro ser muito assertivo, sabe? A gente vai aproveitar esse momento para você ministrar na igreja dele. Exatamente. Eu amei ir lá, servir, doar, mas assim, mas o foco daquilo que eu estava ali, para Sim. estar com ele. Então, eu acho que é muito importante. Eu sempre tive muito esse medo também, cara. Principalmente quando eu vou pregar fora de Brasília. Eu fico pensando, ver se, caramba, a pessoa tá me pagando passagem. A pessoa poderia ter chamado qualquer outro, me chamou. Aí eu fico orando, Deus, faz valer a pena, cara. Faz valer a pena. Não, e olha que interessante, por exemplo, quando a gente fala sobre as virgens dizer não, alguém estava dizendo para ela assim, olha, vem cá aqui e compartilha o seu óleo comigo. Cara, é como se uma igreja te chamando, cara, Marquinhos, você vem e vai pregar. Cara, não tem coisa mais nobre. A gente que é pregador, a gente que é ministro, né? A gente quer derramar óleo sobre as pessoas. Aí você começa a pensar, cara, aquelas 5 virgens, não seria nobre da parte delas ir lá e derramar óleo sobre aquelas que estavam sem óleo? Mas elas entendiam que elas precisavam, aquele óleo tinha que ser suficiente para estar em toda a caminhada, até que o noivo chegasse. E uma das coisas que tem feito, eu acho, muitos ministros se tornarem vazios, se perder no meio do caminho, é porque estão derramando óleo em lugares onde Deus não chamou para derramar. E tá esquecendo de derramar o óleo dentro da sua casa. Exatamente. Com a sua esposa. Exatamente. Na criação dos filhos. Está gastando o óleo no lugar errado. E isso eu não quero, cara. Isso é uma coisa que eu luto todos os dias para não acontecer comigo. Sim, sabe? sim. Cara, eu vejo assim, por exemplo, tem um cara que eu sou muito fã, né? O John Wesley. Pô, se você for estudar a história do John Wesley... Fantástico. Fantástico. Mas os filhos do John Wesley todos morreram sem salvação. Entende? Cara, eu não tô menosprezando o que John Wesley fez. Principalmente para nós, né? O que John Wesley fez, cara, reflete na vida da igreja até hoje. Sim. Mas, assim, ele acabou esquecendo de... Eu não preciso ir longe, Marquinhos. Isso é meu avô. Meu avô era pastor. É pastor também? Meu avô fundou... Então, tu é a terceira geração. Terceira geração. Meu avô fundou o evangelho na região ali do sul de Minas, onde a gente morava, né? Naquela região. Então, todas as igrejas ali foram fundadas e levadas por ele. Então, uma responsabilidade espiritual gigante com a igreja, mas com dificuldade de administrar a casa. Então, perdeu os filhos quase todos. Nós falamos sobre isso no último podcast aqui com o pastor Luiz, falamos muito sobre família, sobre que Deus não veio instituir uma religião, Deus veio formar uma família. Jesus veio formar uma família. Então, acho que esse entendimento, sabe, de saber assim, cara, o que Deus está fazendo? Eu não sou protagonista no reino de Deus. Eu sou coadjuvante. É Deus que está fazendo. Eu só contribuo no que Ele está fazendo. Então, entender quem são as pessoas que Deus... é outra coisa. Jesus fala assim, Jesus agradecendo, Senhor, obrigado por aqueles que o Senhor tem me dado. É outra coisa que eu tenho tentado entender. Assim, quem são as pessoas que Deus tem me dado para quem eu preciso doar a minha vida? Jesus tinha uma multidão de milhares de pessoas. Jesus gastava um certo tempo com elas. Jesus tinha uma turma de uns 70 ali que estava mais próximo. Jesus tinha 12 que estava em volta dele. E Jesus tinha 3. Há um estudo dizendo que Jesus gastou 70% do tempo nos 12. Nesse ciclo dos 12 para dentro. Por quê? Porque aqueles eram as pessoas que Deus estava dando para Jesus. Então, sabe que eu acho que a gente precisa entender muito isso assim, quem são as pessoas que Deus tem nos dado, para que a gente possa cuidar delas. Porque tantas vezes a gente começa a olhar para a multidão, entendeu? Porque necessidade sempre vai haver, né? Jesus, quantos doentes mais não havia? Jesus, não. Esse tempo agora eu vou gastar com isso. Então, acho que é importante. Não, e se tu for olhar aí nessa história, Jesus, ele realiza um monte de milagre lá do meio da multidão, cura, alimenta o povo, e o que aconteceu depois? Foi todo mundo embora. Exatamente. Aí Jesus, num momento de reflexão, ele vira para os 12 que ficaram e fala assim, gente, o que o pessoal aí fala que eu sou? O que o pessoal está falando de mim? Uns falam que o senhor é profeta, outros falam que o senhor é um agitador qualquer. Aí, e para vocês, quem eu sou? Aí Pedro vira e fala, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, existem coisas que você vai viver junto com a multidão. E essas coisas, elas vão acabar
a partir do momento que você não tiver nada mais para oferecer para eles. Eles vão todos embora. Sim. Existem coisas que você vai viver com os seus amigos, os 12. Aí, depois desse momento, Jesus ele vai lá para o Monte da Transfiguração e ele leva os 3 mais próximos com ele, né? Pô, e os caras, quando chega lá, eles têm uma experiência tão maravilhosa. Eles veem a Transfiguração, eles veem Elias, eles veem Moisés. Então, tem coisas que você vai viver com seus amigos e tem coisas que você vai viver, experiências, as maiores experiências, as mais abundantes, as mais extraordinárias, você vai viver só com os mais próximos. Sim. Só com seus melhores amigos. Cara, muito, muito bom, muito precioso tudo isso que a gente está compartilhando aqui. Sabia que essa conversa ia ser muito boa, mas assim, antes da gente encerrar, algo que a gente sempre faz, a gente pede para compartilhar 2 histórias. Uma delas, assim, a história que mais te impactou na sua vida durante toda a sua vida com Deus, assim, uma experiência que mais te impactou, né, você compartilhar com a gente. E se você tiver também uma história engraçada aí, fazer a gente rir aqui, alguma coisa aí, uma gafe, uma história engraçada que aconteceu. Aí... Eu tenho muita história. Ok, compartilhe com a gente aí. Tá. Primeiro, qual que você quer primeiro? O que mais te impactou na sua vida, no seu ministério, assim, uma história que te marcou? O que mais me impactou, cara? Eu fui, com 15 anos de idade, eu fui atropelado, cara. Lá numa BR, indo para minha escola, na Ceilândia. Caramba! Para você ter uma ideia, o carro que bateu em mim, eu fui atropelado pelo meu professor de biologia. Não era de biologia, talvez ele estava querendo fazer uma experiência prática. Falou, a gente vai mostrar como é que é dentro do ser humano. O Diego falou, ué, já tá começando pela engraçada? Cara, meu professor me atropelou, mas foi minha culpa, cara. Eu fui atravessar a pista mexendo no celular, eu tinha um Nokia 1220 naquela época. Era o top, hein? Meu amigo, eu fui atropelado e o celular não teve um arranhão. Eu tô falando, tá vivo até hoje explicar esse celular. Ele que amassou, cara. Mano, não, se liga. Acabou com o carro do professor. Se liga, olha só. Cara, era uma BR, então ele tava mais de 100 por hora. Quando ele bateu em mim, pra você ter uma ideia, na hora que eu fui atropelado, tinha uma bombeira, que ela tava lá indo atravessar a pista. E quando eu fui atropelado, ela fez os primeiros socorros em mim. Ela estava lá no exato momento, essa bombeira, né? Aí, como é que foi o atropelamento? Eu estava aqui, ó, o carro me pegou. Quando ele me pegou, eu bati no retrovisor. Eu tive esse impacto. Eu bati o retrovisor. Nessa pancada aqui, ele me lançou para o asfalto. No asfalto, eu bati no asfalto, quiquei e fui para mais longe ainda. Caraca. O carro, ele deu perda total. E tinha uma irmã da igreja lá perto. Osso duro de roer, hein? Não, eu não tive nada. Se liga. Acho que, de fato, Diego, essa vai ser a história. Não, a história engraçada. Ele começou pela engraçada. Se liga. Aí, cara, tinha uma irmã da igreja da Ceilândia, né, lá, e viu. Ela ligou pro meu pai. O meu pai, quando ele chegou lá, quando ele viu o estado do carro, ele disse que já esperava me ver com a lona, já, em cima de mim. Ele disse que pensou assim, não, meu filho morreu. Meu filho morreu. Eu cheguei, eu tava lá quando eu recuperei a minha consciência, cara, olha só que bizarro. Eu recuperei minha consciência assim, aí eu virei pro bombeiro e falei, cara, onde é que eu tô? Aí ele, você sofreu um acidente, Marcos. Você sofreu um acidente, você foi atropelado aqui nessa BR. E você sabe como é que eu sei que o seu nome é Marcos? Aí eu, não, como? Ele, porque já é a 3ª vez que a gente está tendo essa conversa. Porque você está apagando e voltando toda hora, por causa da pancada da cabeça, né? Aí ele, quem é esse? E esse aqui é seu pai, né? Aí meu pai estava lá do lado. Eu, é meu pai. E assim, mano, se você vê o acidente, se você vê o carro, o estado que o carro ficou e o estado que eu fiquei, e o fato de eu não ter quebrado nenhum osso do corpo, eu não quebrei nenhum osso. Eu me rasguei todo. Eu tomei 45 pontos nas costas. Uau. O meu nariz... Sabe essa cartilagem aqui do nariz? Não sei se a câmera vai conseguir pegar. Essa cartilagem aqui, ela descolou, né? O meu nariz, quando meu pai me viu lá dentro
do carro do bombeiro, ele tava descolado, assim, ó. Meu nariz ele tava bem aqui, ó. Cara. Ele descolou essa cartilagem. Eu tomei ponto aqui no nariz também para colar. E tomei 4 pontos aqui atrás da orelha. Eu tô vendo que o Diego tá querendo fazer uma pergunta ali. Se foi aí que deu essa zoada assim no material, que ficou assim. Desse Pô, jeito. cara. Ou se não. Você acredita que se não fosse deu uma por. amassada na cara. Você acredita que se não fosse por esse acidente, era para eu ter cabelo e ter 1,80 m de altura? Olha Mentira, aí, tá vendo? Bom, gente, então, já justificando, foi bom, inclusive, você compartilhar isso aí, já justificando, então. Bom, gente, não, cara, mas assim, conclua a sua história, nós estamos rindo aqui, essa era pra ser Pô, cara, a história... eu contando aqui a história do meu acidente e o cara tá dando risada, velho. Era pra ser a história chocante. Vamos lá. E assim, cara, o livramento que Deus deu pra mim foi muito grande. Uau, cara. Sabe? Muito grande mesmo. E graças a Deus não quebrei nenhum osso, fiquei vivo, fiquei bem. E foi um dos momentos que eu percebi o agir de Deus na minha vida. Muito bom. Agora sim, cara, a história é engraçada. Isso, agora vamos para engraçado. A gente já riu bastante da... Aí só falta, aí na engraçada eu conto uma trágica. Exato, Cara, assim, se for falar do maior mico que eu já paguei. Pode ser. Na minha vida. Somos todo ouvido. O maior mico que eu já paguei na minha vida foi no casamento da pastora Cida, velho. Você conhece a pastora Cida? Qual é? Cida? Pastora Clara. Ah, sim. Ela é missionária hoje lá em Moçambique. Cara, mano, foi o seguinte. A pastora Cida, ela casou com Augusto, né? Que é um africano, é um moçambicano. Sim. Ela conheceu ele lá, ela foi fazer missões lá em Moçambique. Ela está no ministério, ela é parte da Igreja de Deus, né? E eles trabalham, você sabe que eles trabalham junto com o Heidi Baker, né? No mesmo ministério da Heidi Baker. Sim, Muito legal. Muito legal. Como é que é o nome do ministério mesmo? Íris. Arco-íris, né? Não, ministério Íris. Íris. É Íris. Ah, tá. Aí, a pastora Cida, ela conheceu o Augusto lá e ela trouxe ele aqui para se casar aqui, porque ela queria que o pastor dela, né, que era o pastor Heleno, né? Que ele fizesse o casamento dela. E eu fui convidado para cantar no casamento dela. Aí tá, né? Aí eu pensei assim, pô, a Cida tá casando com um africano e tal. E cantei no casamento dela, cantamos até uma música africana. Aí, beleza, né? Quando acabou o casamento, tava tendo a recepção. E quando eu tô em recepção assim, de festa, eu gosto de sair cumprimentando as pessoas nas mesas, né? E tinha uma família, cara, sentada lá na mesa, uma família de negros, né? Só de negros. Aí eu pensei bem assim, caramba, a pastora Cida, ela tá casando com o Augusto, que é africano, essa aqui deve ser a família dele. Aí eu chego lá na mesa e eu falo bem assim, e essa família de moçambicanos aqui? Aí eles viram e falam assim, não, nós somos brasileiros. Caramba! Aí eu, tá, deixa eu ir me matar ali, rapidinho. Aí eu, caramba, cara. Ó, eu não sou de contar, histórias engraçadas, mas você me lembrou de algo. Eu vou contar pra gente encerrar esse podcast, cara. Eu vivi uma história muito, muito trágica e cômica, cara, numa ministração. Eu fui ministrar em Fortaleza. E aí, quando eu cheguei em Fortaleza, eu tô ministrando e eu tô vendo uma criança, e a criança sorria sempre para mim. Uma criança com o cabelo bem grande, assim, tal. E ela sorria sempre para mim, com um olhar, assim. E eu Deus mostrou algumas coisas sobre aquela criança, eu comecei a orar com ela, chamei ela e tal. E aí, de repente, eu tô tratando aquela criança ali, eu chamei ela para perto e tal. E aí eu sentei ela do meu lado, assim, no momento. Eu comecei a ministrar na vida dela. E aí eu tô ministrando na vida dela. E aí eu viro para ela e falo assim, ó. E um dia, Deus vai fazer de você uma mulher muito especial. E aí ele vira para mim assim e fala assim, tio... Eu sou homem. Eu sou homem. Meu Jesus.
Eu não Caramba, sabia véi. o que dizer depois disso. Cara, deixa eu contar outra aqui rapidão. Deixa eu contar outra aqui. Quando eu era criança, o pessoal falava que eu era muito usado em profecia, né? Aí vira e mexe, as pessoas chegavam e falavam assim, Marquinhos, fala aí pra mim o que Deus tá mandando você falar. Entrega aí uma profecia pra É. mim. Você tinha que arrumar uma, né? Só- Tinha que arrumar é. uma pra poder entregar. Só que eu era uma criança de 4 anos, né? Aí eu não entendia muito bem o que era aquilo que eu estava fazendo. Aí um dia um homem da igreja chegou e falou assim, Marquinhos, quando você olha para mim, o que você está vendo? Aí eu virei para ele e falei bem assim, isso aí eu nem lembro, minha mãe que conta. Disse que eu virei para ele e falei bem assim, olha, quando eu olho para você, eu tô vendo um cemitério. Aí disse que o cara assustou, né? Ele é mesmo, Marquinhos. Você tá vendo um cemitério? E o que mais que você tá vendo? Aí eu virei pra ele e falei, eu tô vendo o cemitério e os Power Rangers. Essa é a profecia de alguém de 4 anos de idade. O cara quase fez assim, ufa. Muito bom. Não, minha mãe disse que ele ficou pálido, assim, quando eu falei o cemitério. Bom, tá aí. Então, Isso aí, eu quero agradecer aí muitíssimo. Dizer que eu honro o seu ministério. Amém, irmão. Eu honro o chamado de Deus na sua vida. Sei que Deus ainda te levará a fazer muito mais do que você tem feito, né? E você é um exemplo para a nossa geração, para essa geração de jovens, para a geração não só de jovens, mas de alguém que determinou no coração que quer servir a Deus, fazer algo com excelência. Obrigado por tudo que você compartilhou. Sei que teríamos aqui muito mais a compartilhar, muito mais história, muito mais conhecimento. Acho que eu admiro muito sua busca por conhecimento. Você é um cara que lê muito, isso eu valorizo demais. Acho que nós precisamos muito disso. Então, quero honrar aí o depósito de Deus sobre a sua vida. Amém, meu irmão. Tá? E te agradecer muitíssimo por ter estado aqui com a gente, compartilhado todos esses conteúdos, ter tirado o seu tempo lá para poder estar aqui. Então, cara, que Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado demais. Deus abençoe, foi muito bom. Obrigado pelo convite e que Deus possa multiplicar aquilo que Ele já tem feito na tua vida. Amém. Que eu tenho certeza que você é um cara que é referência para muita gente. Amém. Tenho certeza, inclusive para mim. Eu tenho certeza que vai continuar sendo, em nome de Jesus. Obrigado aí. Se vocês quiserem assistir a gente. Como é que eu acho o Marquinhos Ernesto? Vamos lá, quem quer seguir. Aí, pastor Marquinhos, como é que você tá lá no Instagram? No Instagram é o Marcos Ernesto. Coloca lá no Instagram, o Marcos Ernesto. No Twitter... No Twitter também é o Marcos Ernesto. Também. Aí, Tá certo. Você também tem Facebook canal eu não no tenho mais, YouTube de palavra? cara, não tenho. Você Não bota tinha? fé, cara? Não tenho. Não tenho, não. Não tinha até hoje. Não tinha. Não, Não na verdade eu tenho, cara, mas eu não abasteço, não. Tem Tá certo. muito tempo. E não olha, não entra no meu canal, não, que tem muita coisa, vergonha alheia lá, porque eu esqueci a senha. Aí não tem nem como apagar as coisas que eu postava lá quando eu era adolescente. Então não olha, não, cara. Não olha, por favor. Cara, mas eu quero incentivar, então encerrar incentivando você, assim como tem incentivado outros líderes. Compartilhe o que você tiver. Deus tem colocado coisas sobre você, Deus tem colocado conhecimento, Deus tem colocado uma inteligência, uma análise, e isso é muito pessoal. Então, Amém. Eu quero incentivar você também a continuar a buscar lá, né, pastor? Não é qualquer Marquinhos, é o Marquinhos Ernesto. O Marcos Ernesto. O Marcos... No coube Marquinhosão nos caracteres. O Marcos Ernesto. Então, vai tá aqui na descrição do vídeo o Instagram do Marcos, mas segue o Marcos lá. Cara, Deus abençoe sua vida. Amém, Bom mano. demais. Espero te ver aqui mais vezes. Amém. Teremos outros episódios. E que Deus abençoe. Valeu? Amém. Lembrando a todos vocês que nós temos a mente de Cristo e nós vivemos a partir dessa verdade. Nós precisamos manifestar isso. E lembrando a você que ainda não segue o nosso canal, você que não compartilhou aí com seus amigos, cara, e não curtiu, entra lá, curte lá esse vídeo e que Deus abençoe vocês. Muito em breve estaremos novamente com mais entrevistas aqui. Um grande abraço, até a próxima.